Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou Aurélio Santana, atual diretor-presidente do PMI Bahia Chapter. Estou aqui dando as boas-vindas a vocês. Agradecemos imensamente pela a escolha e a decisão de participar desse webinar com tanta concorrência de eventos online. Certo? Estamos aqui com um time de peso, o Irã, a Andresa Leal, o Glauber Sampaio, o Ricardo Sayad, que vai bater um papo com vocês sobre agilidade. Certo? E no dia 23 teremos também um mini workshop com o Henrique Diniz, que está aí assistindo também conosco. Queria agradecer também a participação do excelentíssimo senhor Rivaldo Boto, um prazer muito grande tê-los aqui. Raquel e o grande Alencar. Bacana, Alencar, sua participação, agradece muito o nosso webinar. Vou passar a fala para a Robert Van, que vai apresentar o pessoal. E assim, eu acho que é a segunda série do Agile Bahia Insight que a gente está fazendo e esperamos que tenha continuidade nisso aí. Foi muito legal estar com vocês e acho que esse evento vai ser muito bacana. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Agile Bahia Insight 2020, né? Como o Aurélio já falou, nossa segunda edição, dessa vez online, como já sabemos, né, em virtude dessa pandemia, mas nem por isso vamos deixar de fazer um bom trabalho aqui, né? Ainda mais que, como o Aurélio destacou bem, com esse time de peso, que nós já podemos começar apresentando ao pessoal, já deixando que eles mesmos se apresentem, né? Deixa eu só colocar aqui para a gente apresentar o pessoal. E aí, vamos lá, gente, vocês, ladies first, né? Vamos começar primeiro aí por Andresa. Fala um pouco de você, já tem aí um mini currículo dela, mas ela pode se apresentar para nós, por favor, Andresa. Boa noite, eu trabalho de agilidade na Aveia. Vamos colocar a mão na massa e vamos ser ágeis, independente de nome, letra, framework, disciplina, seja o que for, é pensar ágil, colocar as coisas para acontecerem e a gente se adaptar. Então, esse é o que eu vim compartilhar com vocês essa noite. Fazer um pouquinho dessa experiência. Muito bom, Andresa. Aí temos ainda o Glauber Sampaio, né, o Irã Costa Silva e o Ricardo Sayad, correto? Quem se habilita a ser o próximo? Posso falar, seguir a sequência aí. Vamos lá, Irã. Isso. Vai lá, Glauber, segue a sequência aí. Glauber, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Glauber. Eu trabalho com TI, especificamente, há mais de 15 anos. Mas ligação inesperada aqui. Mas, enfim, eu comecei a trabalhar e focar a carreira nesse desenvolvimento de abordagem mais ágil em aproximadamente 5 anos. E eu passei por algumas empresas, desde o setor público até o mercado financeiro, instituições financeiras. E eu já estou como coach numa instituição financeira. Tá? Então, espero poder contribuir bastante com a discussão, aprender bastante também e tentar responder ao máximo as dúvidas que vocês tenham. Além do tema, falando sobre cultura ágil e também sobre business agility. Isso aí. Prazer. Ok, obrigado. Obrigado, Glauber. Obrigado, Glauber, Andressa. Boa noite, todo mundo. Robert Van, primeiro, um prazer participar. Obrigado pelo convite. Aurélio, meu caro, obrigado também pelo convite. Meu nome é Irã Costa Silva. Eu atuo há um pouco mais de 10 anos com gestão, em especial gestão de projeto, agilidade, portfólio, riscos. Tem muita coisa que eu tenho atuado aí na última década, e tenho algumas certificações, tenho bastante experiência também com agilidade, e como nossos colegas falaram, quero contribuir com vocês, não só pensando em time, pensando em agilidade organizacional de fato, várias camadas, e vamos trazer um bate-papo hoje bem interessante. Boa noite e parabéns aí a todo mundo que está ouvindo a gente, participando do evento. Com certeza. Olá, pessoal, boa noite. Me apresentando, eu sou o Ricardo Sayad. Agradeço pelo convite do PMI Bahia para participar desse
desse webinar. Eu tenho uma experiência também de mais de 10 anos com gerenciamento de projetos. Trabalhei com projetos públicos, projetos esportivos, como a Copa do Mundo, como a Copa das Confederações, Olimpíadas, projetos do governo, como a PPP de imagem. Trabalhei também no governo no projeto RH Bahia, com a implantação do SAP, né, no governo do estado. Atualmente eu trabalho no grupo Unibatista, onde a gente vem, fui para lá em janeiro agora, onde a gente vamos tentar fazer um trabalho aí de agilidade dentro da empresa, né? Transformar os processos tradicionais em processos ágeis e discutir mais sobre isso, né? Porque a gente, quando o Roberto falou comigo, falou justamente isso, vamos esquecer um pouquinho o framework e vamos trabalhar, vamos conversar um pouco mais sobre os processos ágeis, não só na TI, mas em todos os outros setores. Onde é que o projeto ágil pode se encaixar? Para mim, em todos os setores. Então, é isso que a gente está propondo discutir aí com vocês hoje. A ideia é justamente essa, né? Nós que agradecemos pela participação de vocês, por aceitarem o convite. E vamos lá, deixa eu só remover isso aqui. Bom, geralmente o Ágil, né? O Manifesto Ágil começou lá por volta de 2001, mas depois de algum tempo que as empresas começaram a querer adotar o Ágil. Geralmente elas começam por algum framework, né? Ou Scrum, ou Kanban, e aí vão inicialmente aplicando mais numa área específica, como a área de software, e agora, de um tempo para cá, com o Business Agility, então já essa aplicação do Agile está começando a se espalhar em outros setores, né? Como é o caso do RH, já tem muitas empresas com RH ágil, e outros setores também já começando a tentar ver como aplicar esse ágil, essa mentalidade ágil, e nos setores também. E aí, o que é que vocês acham sobre isso? Ou como é que estão hoje as empresas em relação à aplicação do Agile? Ainda continua muitas nesse processo de ficar muito presa a um framework ou numa área específica? Quem pode dar alguma opinião sobre o andamento, como é que está hoje na maioria das empresas, como é que está o status das empresas hoje? Quem quer começar? Pode ser o Irã, Glauber, qualquer um deles. Quer falar da área financeira, Glauber? Você que tem aplicado em outra área, quer falar um pouquinho da sua experiência? Depois eu complemento também. Perfeito, sem problemas. É importante a gente recapitular toda essa história, essa trajetória. Então, o Manifesto começou em 2001, né? O Manifesto ele foi escrito lá, com seus 4 valores e 12 princípios, e ele tinha um contexto muito específico. A gente tinha profissionais de desenvolvimento de software que estavam insatisfeitos tanto com a forma como o serviço de TI era prestado naquela época, e também estavam se questionando um pouco se aquilo que eles faziam, a forma como eles faziam, estava fazendo realmente sentido. Se a gente pegar dados, por exemplo, do Chaos Report e outras empresas sérias que fazem pesquisas, a gente consegue perceber, por exemplo, que a disciplina de tecnologia da informação, né, o mercado de TI, ele é muito novo comparado a outras áreas, outras engenharias, por exemplo, como construção civil. E é natural que a gente tente encaixar formatos, padrões, comportamentos de trabalho de formas com coisas que a gente já está habituado a fazer em novos cenários. E eu acredito que a TI passou um pouco por isso. Então, esse manifesto ágil, na minha opinião, ele foi um grito a gente precisa rever o que a gente está fazendo, tá? A gente está levando empresas a ter prejuízos, a gente está trazendo insatisfação para os clientes, de uma forma geral, a gente não está performando bem, mas a gente sabe que a gente pode fazer melhor. Então, o Manifesto Ágil veio muito disso, e acho que essa referência a gente não pode perder nunca, tá? Eu falo isso porque a gente já tem manifesto de RH, manifesto do marketing, manifesto de N coisas. Mas a originação de tudo isso veio do desenvolvimento de software. Acho que essa essência a gente não pode perder nunca. Embora, dada essa referência, essa experiência, é claro que a gente pode beber dessa fonte e aprender bastante com essa abordagem, com essa forma de construir coisas.
Se eu pudesse resumir a agilidade numa frase, seria a capacidade que a gente tem de avaliar uma hipótese, aprender com ela, evoluir e incrementar e dar o próximo passo. Tá? Então, a gente pode ter diversos temas, frameworks, abordagens, enfim, que resolvem isso, que tangibilizam essa frase. Mas a essência do ágil é muito isso, sabe? Então, é natural que uma empresa, quando começa a perceber e a absorver essas coisas, ela tende a buscar, tá, ok, legal, bacana. Como que eu coloco isso em prática? E aí vem a questão dos frameworks. Só que o framework, ele é aquilo que é tangível, é aquilo que é mais perceptível pelas pessoas. Mas existem outros aspectos, que, além do framework, das práticas, das ferramentas, que está associado a toda a parte cultural, que são menos visíveis, são menos perceptíveis, mas têm uma importância fundamental. Porque eu posso rodar Scrum, por exemplo, numa pastelaria, ou um Kanban numa pastelaria. Mas o quanto de fit eu tenho com aqueles princípios e valores do ágil inicialmente? O quanto que a gente resgata disso? Acho que esse é um ponto. Tá? Então, o que eu vejo hoje é que a gente tem, num cenário nacional e mundial, empresas em diferentes níveis de maturidade. Tá? Existem empresas que estão descobrindo isso agora, 20 anos depois, e que estão falando, nossa, legal, bacana, vamos lá. Existem empresas que estão no meio do caminho e que os problemas já não são mais times multidisciplinares e incrementos contínuos de software, e são como que eu organizo a casa agora para poder gerenciar as dependências entre esses times. Porque o meu time, ele levava um mês para entregar e agora toda semana eu tenho entrega em produção. Mas agora eu dependo do time C, D e E, que tem outros times, outras métricas, outros objetivos. Então, como que eu orquestro essas interdependências? E, obviamente, existem organizações que deram um passo além, conseguem encadear isso, e a preocupação agora dela já não é mais, é pensar de uma forma mais estratégica, é como se adaptar cada vez de forma mais rápida ao mercado, né? Conectando aí todos os temas. Pensando em questões, por exemplo, de sobrevivência. No caso de pandemia, por exemplo, você ter essa capacidade de se adaptar e responder rapidamente à necessidade de negócio é pura agilidade. E não necessariamente precisa ter um método A, B ou C envolvido. E você falou destacou uma coisa importante, Glauber, que é, às vezes, o conceito que as pessoas têm de agilidade ser algo rápido, né? Eu vou implantar agilidade, que eu vou entregar as coisas, fazer as coisas mais rápido. Na verdade, é o conceito de ser adaptável, né? A cada situação, a cada momento. Quem mais quer contribuir com alguma informação sobre ainda esse processo da maturidade das empresas, da implantação do ágil? Assim, pegando o gancho do que vocês falaram, vem a questão do a gente ser rápido. Eu gosto muito de dizer, a gente não é trem-bala, quem está indo lá, está indo rápido, pode ir para o despenhadeiro, está indo rápido. O ágil, ele é o leopardo no meio da floresta, e vamos ali, vamos pular, vamos rastejar, vamos fazer a adaptação para sair do outro lado. E as empresas que a gente vê, que já tem esse processo mais maduro, começaram no software, já disseram, caramba, a software está conseguindo fazer isso, como é que a gente leva para todo o restante da empresa? Então, a gente já vem falando de flight levels, já tem outros assuntos por trás, e tem também hoje, se a gente vê no cenário nacional, muita empresa que diz, a gente está rodando ágil. Eu conversei com todo mundo e disse que isso era assim, caramba, ágil não é desse jeito, não é bem assim que funciona. Você pode estar rodando determinado framework, mas o mindset, o vamos fazer junto, é outra coisa. Só para completar o que o Glauber falou. Perfeito. E acrescentando a Glauber e a fala de Andressa também, começou a fugir, né, de só time, que é um pouquinho do que vocês falaram. Hoje eu não estou falando de ágil só no time. Eu tenho dependências com outros times, com outros departamentos na organização. Então, saiu daquela camada de entrega e eu tenho que pensar como agilidade, falando no tema mesmo do webinar de hoje, agilidade organizacional em todas as camadas da minha empresa, eu preciso estar pensando. Não adianta eu ter um time somente extremamente ágil, e não quer dizer que entregando rápido, não, se adaptando, sendo flexível a risco, é outro tema que a gente vai estar falando um pouquinho mais no fundo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, fugiu do time, eu tenho que pensar na organização como um todo, trabalhando de maneira integrada, olhando o sistema
como um todo, não somente o silo, não somente um squad ou um time, ou como queiram falar lá na camada de entrega. Eu olho para o todo, quando eu falo de agilidade organizacional. Bom, e também, eu acho que a gente também tem que falar um pouco que as empresas, no normal das empresas hoje, que a gente vê, que estão no mercado, elas são empresas tradicionais, né? Elas não estão preparadas para trabalhar com agilidade, né? A gente tem hoje uma série de requisitos para se trabalhar com agilidade. Aí você tem empresas que já nascem ágeis, com várias startups, nem todas são, e alguns até se dizem, botam um ambiente todo bonitinho, escorregadeira, botam um boliche, não sei o que, um ping-pong, um fliperama, para dar uma cara de que é uma empresa ágil, mas, na verdade, os processos continuam iguais, né? Então, e existem outros que realmente trabalham com agilidade, né? Então, e aí, para as pessoas que estão vendo, diferenciar o projeto tradicional com agilidade, a gente tem um projeto tradicional, a gente tem um escopo do projeto e só vai fazer aquela entrega no final. Então, só vai perceber se tem algum problema lá no final. E com o processo ágil, não, a gente tem entregas em 2 semanas, mais ou menos, as entregas mais rápidas, onde a gente já vai poder testando, já fazendo as melhorias, para já fazer as entregas totais no final, já está tudo preparado, tudo bonitinho, como deveria ser, como está lá, como tá a ideia da entrega, né? Então, eu acho que o principal pensamento hoje é como é que a gente vai modificar as pessoas, como é que a gente vai trabalhar essas pessoas para que eles pensem que a cada tempo, que é um curto tempo, tem que fazer as entregas, e não ter aquela reunião no começo do ano, onde você vai dizer o que você vai fazer no ano, e lá no final do ano, em dezembro, você vai se reunir de novo e vai dizer o que fez e o que não fez. Então, é totalmente diferente o que a gente está falando aqui. Existe duas etapas, né? A primeira etapa é justamente que assim, talvez seja diferenciar a questão de só aplicar um framework ou mudar de mentalidade, que eu acho que seja a primeira etapa de fase de amadurecimento, e depois expandir, porque não adianta também a gente aplicar o framework em todas as empresas, mas em todas as áreas da empresa, sem mudar o mindset, né? Você vai ficar aquela coisa meio repetitiva, meio robótica em todos os lugares e termina não tendo o resultado esperado, né? O principal seria a mudança mesmo de mentalidade, né? E pela experiência de vocês, que é que, voltando ainda antes do Business Agility, ou seja, aplicar o ágil na empresa como um todo, ainda existe ainda uma necessidade de um processo de amadurecimento sobre essa questão de ainda fica aquela guerra assim, isso aqui tem que ser o Scrum, porque eu acho o Scrum melhor, tem que ser o Kanban, tem que ser isso, ou já as empresas já estão mais amadurecendo para dizer assim, não, isso aqui, de acordo com esse contexto, de acordo com esse momento, com essa atividade, é melhor a gente por esse framework aqui, é melhor por aquele, antes de fazer a questão do Agile na empresa como um todo. Como é que vocês acham, qual a opinião de vocês sobre essa maturidade das empresas nesse ponto ainda, de entrada do Agile na empresa, né? Geralmente sempre entra pelo TI, né? É muito difícil, não vejo muito entrar por outra área, geralmente pelo TI e depois vai se expandindo, ou todas de vez, mas geralmente sempre pelo TI. Como é que vocês acham que está hoje aqui no Brasil, ou até diferente de outros lugares que talvez vocês conheçam, essa implantação do ágil, mesmo começando entre diferenciar a mudança de mentalidade e a aplicação de determinadas técnicas ou framework? O caminho mais natural tem sido realmente a TI, não é, Roberto? Pelo fato até da origem das coisas. Sim. E antigamente é muito mais fácil de dizer, olha, vamos usar Scrum ou XP, por exemplo. Mas a gente tem tanta opção hoje que a gente tem esse desafio, às vezes, de dizer assim, olha, é esse sabor ou aquele. E, assim, sendo bem sincero, qualquer um que você pegue para trabalhar, se ele, na essência dele, segue alguns fundamentos, alguns princípios, foca, por exemplo, no desenvolvimento da competência das pessoas, trabalha em validar hipóteses e melhorar continuamente, você vai começar a perceber as vantagens de trabalhar daquela forma e, naturalmente, as limitações dela. É muito difícil você ter, por exemplo, um time que começou, sei lá, há um ano atrás,
a usar única e exclusivamente o Scrum como framework de trabalho para poder encadear cerimônias, definir o fatiamento, o time box das entregas, naturalmente você começa a perceber, poxa, e se eu tivesse uma métrica XYZ? E se eu começasse a, de repente, trabalhar, ao invés de definir que a cada 2 semanas eu vou incrementar o meu produto, eu vou definir como restrição a quantidade de coisas que eu atuo ao mesmo tempo, ou seja, limitar trabalho em progresso. Limitar trabalho em progresso, por exemplo, é um dos princípios do Kanban. E aí começa a haver uma mescla das coisas e nada mais legítimo para comprovar de que não existe a ferramenta A ou B ou C que vai resolver todos os problemas. O que vale é a experimentação, não só na construção do produto, mas na própria validação do modelo de trabalho, já que a gente está falando do trabalho do conhecimento, sabe? É diferente de eu ter, por exemplo, um formato de trabalho altamente mecanizado. Eu consigo determinar um processo e seguir com ele do início ao fim e ter pequenas evoluções ao longo do trabalho. Mas quando eu falo do trabalho do conhecimento, a gente está basicamente aplicando um método científico, ou seja, eu desperto para uma hipótese, eu valido aquela hipótese, coleto o resultado, ou eu pivoto, ou eu continuo, e assim eu sigo incrementando. Então, veja que coisa interessante. Se você pega o Scrum como framework, por exemplo, o pilar do Scrum diz o quê? Transparência, inspeção e adaptação. Ou seja, eu dou visibilidade ao que eu estou fazendo, eu tenho a capacidade de forma contínua de inspecionar a evolução daquele trabalho e eu me adapto caso eu encontre um obstáculo. Se eu pego, por exemplo, existe um termo no Exército, acho que no Exército norte-americano, na Aeronáutica norte-americana, é uma sigla chamada OODA, que é Observar, Orientar, Decidir e Agir. Essa é uma estratégia de trabalho que os pilotos utilizam o tempo inteiro para tomar de decisão. Observar, orientar, decidir e agir. De novo, tomar com base em um contexto atual. Se eu vejo, por exemplo, o Lean Startup, do Eric Ries, que escreveu a Startup Enxuta, construir e aprender, e o nosso famoso e esquecido PDCA. A gente não está falando nada de novo. O que a gente está falando inspecione o que você está fazendo e tome decisões com aquilo que você tem conhecimento. Isso é trabalho em... E isso se aplica num time, isso se aplica numa organização, isso se aplica em uma sociedade, por exemplo. Tem uma pergunta até interessante aqui, deixa eu colocar aqui, do Roberto Dias, que às vezes vem só, até na área de projeto de uma forma geral, né? Quando se fala em projetos, geralmente as pessoas sempre pensam que é na parte de engenharia ou na parte de TI, apesar que projetos pode ser aplicado em qualquer área, desde marketing, eventos e tal. E aí ele pergunta aqui, né? Como vocês veem a aplicação dos conceitos de Agile em projetos ou Agile, né, em projetos de engenharia na indústria? Obrigado, Roberto. Boa pergunta. Bom, talvez eu dê uma opinião aí para o Roberto. Eu acho que a engenharia também, ele trabalha com muitas entregas, né? É um pilar, é uma concretagem, é algum tipo de entrega que você tem que fazer, né? Quando você vai fazer uma obra. Então, se a gente pode aplicar muito bem isso na engenharia. Acho que não tenho nem dúvida sobre isso, porque você envolve pessoas, né? Essas pessoas que vão fazer aquelas entregas, ela pode ser incremental, ela pode ser melhorada. Então, não vejo nenhum empecilho em trabalhar com agilidade na engenharia, né? Eu construí minha casa. Ô, André, acho que isso... Não, ele estava falando, se eu construí minha casa, morando em Salvador, a casa em Pernambuco, e aí eu fiz com pedreiro, eu rodei um ágil, e foi tudo, e a casa está pronta. Não dei os nomes, né? Mas todo dia ele me ligava, olha, tá aqui, tá faltando isso, e tá desse jeito, a gente caminhou dessa forma, e fazia, olha, para a semana que vem, o que é que o senhor está pensando em fazer? E a gente ia lá, montava um backlog, ele falava o material que precisava da semana seguinte. Quando chegou no final, disse, olha, a gente trabalhou com Agile, mas olha, vou lhe explicar. Mas funcionou. Ele não sabia os nomes, né, os conceitos, mas quem trabalhou na agilidade trabalhou, né? Eu já vi um caso de um colega que ele tinha feito o curso de
do Scrum, né? E ele fez o aniversário da filha usando o Sprint, botando um Kanban lá, um quadro Kanban lá, para dizer o que ia fazer as tarefas. E sobre a pergunta de Roberto, inclusive, muitas dessas técnicas do Agile, como o Scrum, o Kanban veio do sistema Toyota, né? Que é uma indústria, é uma engenharia indústria. Então, a prática se originou lá. Então, não só é possível aplicar, como a origem veio dessa área. E tem cases interessantes na área automobilística, né? Irã, vai falar aí? Eu vou falar que, assim, talvez seja um erro, até um viés nosso, que quando a gente vê uma pergunta, como vocês veem a aplicação dos conceitos de ágil, né, em projetos de engenharia, já remete a gente ao Scrum. E se eu pensar a essência do ágil lá no Lean, que foi um pouquinho que o Robervan falou aí do sistema Toyota, né, de produção, se eu for lá para o Lean, e pensar em tudo na minha organização, independente do setor, eu utilizar os conceitos do Lean, os princípios do Lean, para evitar desperdício, para evitar redundância, para trabalhar de forma enxuta, isso eu estou sendo ágil na sua essência, exatamente, independente do setor que você esteja. Então, se eu estou, por exemplo, se eu estoco menos dentro dos meus projetos de engenharia, por exemplo, se eu pensar numa engenharia civil, se eu estou utilizando práticas para trabalhar de forma enxuta, de forma a evitar desperdício, eu já estou trabalhando de forma ágil também. Então, não necessariamente a gente pensar em Scrum, pensar em algum framework, mas pensar mais nos princípios do ágil em si, entendeu? É interessante esse exemplo que você falou, que antigamente as montadoras pegavam e faziam estoque para a sua linha de montagem, né? Então, eles estocavam as peças para a linha. Hoje não. Os fornecedores já entregam na linha de montagem. Não tem estocagem, né? Sim. Então, é um processo ágil que foi descoberto para a linha automotiva. Então, é direto do fornecedor para a linha de montagem. Então, não tem estocagem. Então, é pensar dessa forma, organizar os seus procedimentos. O sistema Toyota de produção, lá, criado lá pela Daishinomi, pela Toyota, há muito tempo atrás, traz coisas aplicadas hoje em todos os segmentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de alguém que está na linha de montagem, ter a autonomia de parar e esteirar a qualquer momento para poder identificar uma falha e corrigir, a gente está falando sobre incentivar a liderança em todos os níveis. Quando a gente fala de Kaizen, é uma palavra forte, é uma palavra que está em voga cada vez mais, que é melhorar continuamente, a gente está trazendo princípios do Lean, está trazendo princípios do sistema Toyota de produção. Então, assim, eu veria diferente, inclusive, Roberto, a aplicação desses conceitos de ágil em indústria. Na verdade, eu acho que o que a gente tem hoje construído, tanto pelo Manifesto Ágil, desenvolvimento de software, quanto as abordagens e frameworks que foram construídos, beberam dessa fonte de um sistema produtivo, de cadeia, de valor, sabe? Para evitar desperdício. Os 3 M's, né? Que os japoneses usam bastante. Murar, mudar. Sobrecarga, desperdício sobrecarga, desequilíbrio e desperdício. São esses 3 M's que eles usam bastante para poder tomar decisões e evoluir. Isso. E vocês que com a experiência... Oi? Tá no mute você, virou. Bons pontos. E nesse processo agora de implantação, ou vocês, com a experiência que vocês têm de implantar ou ajudar e colaborar com as empresas de implantar o ágil, o que vocês percebem que a maior dificuldade é justamente a mudança de mentalidade ou a execução do framework? E quando vocês encontraram, por exemplo, alguma dificuldade de mudança de mentalidade, qual a dica que vocês dão? Por exemplo, é bom ser ágil também na implantação do ágil e fazendo incrementalmente a implantação, ou já chegar de vez e empurrar a goela abaixo, a partir de amanhã vamos fazer assim, tem que executar dessa forma, ou vai aos poucos também, da forma como a gente quer vender o produto ao cliente, a gente também pode implantar o ágil na empresa? Ou qual é a dica ou a experiência de vocês em relação a esse processo de implantar o ágil como um todo, né, dentro de uma organização? Tem algum case? Se tiver algum case que queira falar assim, eu já passei por isso e assim, tive essa dificuldade, consegui contornar indo por esse caminho aqui que... O primeiro ponto aí, e aí
também fazendo um gancho com a pergunta antes dessa da engenharia, a gente entender que implantar ágil não necessariamente vai ser na organização toda. Frameworks ágeis não necessariamente vai servir para tudo na minha organização. Vai ter projeto, vai ter, a depender do setor, que eu vou precisar utilizar o cascata, o tradicional, e é isso que vai funcionar. Primeiro ponto é esse. E uma grande dificuldade que eu tenho quando a gente vai fazer as transformações ágeis hoje é esse ponto que você falou, é mudança cultural. Mudança de processo é a parte mais tranquila do negócio. Mas, beleza, sabe aquela figurinha? Quem quer mudança? Tá todo mundo lá com a mãozinha para cima. Quem quer mudar de fato? Exato. Aí fica a mãozinha do T-Rex, né? Ninguém quer mudar de fato. E aí o que acontece? Quando você vai tirar essas pessoas da zona de conforto, vai falar, agora a gente vai implementar o ágil, agora a gente vai fazer dessa outra forma que a pessoa geralmente se sente incomodada. Então, a gente precisa trabalhar muito o mindset, né? Eu até não gosto muito de falar mindset, mas trabalhar essa mentalidade, de fato, para pensar de forma ágil, pensar de forma lean para funcionar. E falando de abordagem, só para eu concluir, a abordagem Big Bang, né, bicho, o CIO hoje acorda e fala, todo mundo vai utilizar o ágil aqui, todo mundo vai utilizar a ferramenta XPTO, o framework XPTO na minha organização. Pode ser um método de implantação. Geralmente vai funcionar no exército, que é assim e pronto, né? Mas nas organizações hoje não é assim. Você precisa ter, e aí puxando o que você falou, uma abordagem mais evolutiva. Não quer dizer que é a única que funciona, não necessariamente, mas é muito mais de você implementando, contagiando e subir na maturidade do que você tentar fazer uma transformação na empresa como um todo. Então, na minha opinião, tem funcionado mais nessa, você ir fazendo de forma evolutiva, de forma adaptável e implementando cross na organização como um todo. Bom. Tem uma frase que diz que a cultura mata a estratégia no café da manhã, né? Então, é bem isso que o Irã falou. Eu gosto muito quando eu começo a conversar, eu trago a xícara de café, eu soltei e gosto de café igual. Xícara de café, estamos lá tomando café. Terminou o café, agora coloca o chá, o sabor é o mesmo? Mas veio o café junto. Eu digo, agora vamos lavar e colocar o chá. Agora vem gosto de chá, né? Então, dessa forma que a gente vai trabalhar. Vamos abrir a mente. Já aconteceu de eu chegar em projeto e assim que eu cheguei, o pessoal disse, não, já veio um pessoal aqui, esse pessoal dos post-it. O pessoal dos post-it colocaram os post-it aqui na parede, mas não deu certo, não. Caramba! E agora? Se agora que eu vou fazer tudo silenciosamente, o que você acha melhor? Acha melhor esse ou aquele? E aí, no final, foi muito bacana, porque a gente mudou toda a situação no cliente. Ele chegou no ponto de fazer o planejamento estratégico, lá todo o planejamento anual, linkando o que ele iria querer de produto no macro, para abrir as ordens de serviço. E agora a gente vai conversar, chamei o pessoal da equipe sobre Scrum e metodologia ágil. Aí olhavam assim, então a pessoa fez a apresentação e disse, foi isso que tu fizeste conosco, né? Eu disse, exatamente. Agora vocês já podem fazer o nome. Foi assim que a gente conseguiu reverter também. Então tem um pouco disso. E tem cenário também que a gente já chega, o pessoal já sabe o que é, já sabe como funciona. Então, é alinhar e começar para rodar. E o que eu vejo muito é também as pessoas, Andresa, como é que eu faço? Porque minha equipe não tem maturidade. Eu digo, enquanto você começa, ela também não vai ter. Porque a gente não começa correndo, né? A criança ela não nasce correndo. Ela vai engatear, ela vai andar, ela vai depois, não, vou tropeçar, vou levantar, mas ela vai correr depois, ela vai andar só. E isso faz parte do processo. Posso complementar só um pouco? O Ricardo pode falar, Ricardo. Depois eu complemento. Tá bom. Um grande desafio que eu vejo, assim, quando a gente fala de transformação organizacional, tá? Porque trazer um framework, trazer uma abordagem ágil para dentro do time de desenvolvimento, eu acho que a gente tem pouco atrito hoje em dia. As pessoas procuram melhorar a sua forma de trabalho cada vez mais. Eu diria que o desafio maior que a gente tem, assim, dentro de times é quando a gente precisa, talvez, elaborar um pouco mais aquele perfil multidisciplinar, que é o profissional. Ou seja, ele é especialista em alguma coisa, ele é um exímio QA, um testador.
análise de qualidade. Eventualmente, ele precisa cobrir um gargalo no desenvolvimento, ou, de repente, na escrita de um critério de aceite na história do usuário, e aí começa a tocar um pouco na ferida do tipo, eu não quero fazer isso, eu não gosto daquilo. Ou seja, ainda não foi criado aquele hábito, aquela percepção de que o trabalho, o enfoque a ser dado não é necessariamente a habilidade A, B ou C, mas o quanto que a gente está gerando de valor para fora, para o nosso cliente. Então, esses são os desafios. Eles são contornáveis, seja capacitação, seja um papo de feedback, seja trabalhando com um tipo de energizador com o time. Agora, falando de transformação organizacional, onde você precisa conectar uma série de interdependências. Por quê? Falar de transformação organizacional, ele mexe desde o produto, do negócio, até a carreira das pessoas. Então, pense em um cenário, por exemplo, como eu já presenciei, onde, por exemplo, o líder de projeto deixou de ser um papel existente na empresa. O que fazer com essas pessoas? Que cuidado a gente tem que ter? Porque a gente precisa, enquanto gestão de pessoas, falando um pouco de RH, cuidar da carreira dessas pessoas, fazer algum tipo de direcionamento, entender a empresa, como ela está mudando e como que essas pessoas serão recomportadas. E daqui, sei lá, 2, 3 anos, a gente tenha outro tipo de mudança e que gere esse tipo de modificação também, sabe? E, no fim das contas, a maioria dos desafios acaba sendo quando acontece o cruzamento de duas coisas. A mudança gerada gera resistência por aquele que tem a capacidade de tomar decisão. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma potencial mudança e que coloca em risco a possível estabilidade de um gestor, é natural a resistência, porque é um terreno novo, existe um pouco de insegurança. Por que eu comecei com um time que está ganhando? Então, essas perguntas começam a surgir, sabe? E, eventualmente, isso acaba gerando, como se fossem anticorpos na própria organização para evitar que essas mudanças aconteçam. Sabe? Então, eu diria que o patrocínio do C-Level ali, para uma transformação organizacional, ele é crucial para qualquer mudança acontecer em um nível sistêmico. Sim. Ricardo, vai falar uma coisa? Voltando à pergunta inicial, o Glauber falou aí também, para mim, o maior desafio é a parte cultural mesmo, né? Porque você tem empresas que têm a cultura de ter os gerentes, os subgerentes, os diretores, etc. E quando a gente fala em cultura ágil, onde todos estão praticamente no mesmo nível, né? Isso aí causa um desconforto para muitas pessoas, né? Então, e aí, também falando de como atacar isso na empresa, de como começar isso na empresa, para mim, tem que ser bem aos poucos mesmo, tem que começar com as reuniões diárias, não é só pegar os post-its e sair colando, que está já sendo ágil, né? É só pegar um quadro Kanban, botar na parede lá e chamar a galera para colar e dizer que ali está sendo ágil. Então, a mudança vai de cultural, aí depois você vem com uma mudança nas metodologias dos projetos, depois você vem com uma mudança de outros tipos, mas eu acho muito difícil a gente migrar de vez. A Andressa falou bem aí, a gente começa muito sempre pela TI, porque acaba que vem o gerente de TI, porque tem o conhecimento da ferramenta, de agilidade, etc., e aí quer aplicar na sua equipe, né? E aí eu acho que mostrando os resultados da equipe de TI para outros setores, ou mostrando ao C-Level, ao CEO, ao CEL, o que for, como é que está sendo o resultado, e mostrando como é que ele pode acompanhar esses resultados, eu acho que ele vai querer. Então será que não se aplica aqui em outro setor? Será que não se aplica no RH, como ela falou aí, ou em outros setores? E aí vai ver que se aplica, então vamos testar em outros setores. E aí é que entra o RH envolvido nisso, né? Muito fortemente com as pessoas, trabalhar a mente das pessoas, trabalhar como é que essas pessoas vão trabalhar dentro da empresa, como é que eles vão se comportar, como é que os processos vão mudar. Então, o RH é muito importante nesse sentido. Já começa a dificuldade por essa sensação de perda de controle, né? Como acho que o Glauber falou da autogestão, né? Porque o ágil ele começa a dividir um pouco a responsabilidade entre todo o grupo trabalhando, não ficar na mão de uma pessoa só. E isso gera uma dificuldade. Agora, uma pergunta aqui muito interessante do Roberto Sufiori,
é difícil mudar a mentalidade cultural, o ambiente cultural de uma empresa, mas vocês acham que, por exemplo, há diferença quando a gente vai implantar, seja um framework ou agilidade de forma geral, entre as empresas privadas ou as empresas do setor público, principalmente quando não é na área de TI? Vocês acham que é mais ou menos a mesma coisa? Ou tem alguma dificuldade só por ser público e privado? Já enfrentaram algum tipo de desafio sobre isso? Sobre esse ponto? Boa pergunta do Robertson Fiore aqui. Eu vou falar, Robertson, um abraço para você. Conheço ele já há algum tempo aí. Eu trabalhei em projetos governamentais, como a Copa do Mundo, mas não foi aplicada agilidade, claro, naquela época. Não, a gente não pensou nisso, mas no projeto público aí da implantação do RH Bahia, que foi a implantação do SAP, substituição aqui, né, do sistema de RH do governo, e trabalhando com agilidade, né? Agora é o seguinte, foi uma mescla de profissionais privados e públicos, porque, na verdade, a implantação estava na mão de uma empresa privada, onde ele trouxe o pessoal da SAP, que são os consultores, e aí mesclou com o pessoal do público, né? E aí também tinha o pessoal da Prodeb, que aí da Prodeb já é a galera de TI, etc., já é mais aberta a esse tipo de situação. Então, assim, dessa forma deu certo. Mas eu vejo relatos de diversos colegas nossos que é muito difícil implantar em outras secretarias, que já a Prodeb já tentou fazer isso em outras secretarias e encontrou muita dificuldade, né? Mas talvez não seja tão difícil, né? Não foi TI, foi nesse caso do projeto RH, foi TI, mas eu acho que ele está perguntando aí, que não seja TI, eu acho bem complicado, mas, como a Andressa falou, tem que começar. Projetos públicos têm uma particularidade que a gente precisa atender, muitas vezes, ou desenhar no primeiro momento, todo o projeto, pensar em tudo, né? Por conta da 866, da lei de portarias interministeriais, tudo que a gente precisa atender para estar conforme a legislação. E isso remete muito a eu ter um planejamento tradicional, né? Cascata. Eu pensar em tudo que pode acontecer no projeto, pensar em tudo, fazer todo o meu planejamento para submeter, muitas vezes, ter o recurso aprovado para depois executar. E aí eu trago uma experiência de um projeto de saneamento básico, que aconteceu aqui em Sergipe, que foi para elaboração de planos municipais de saneamento básico, para atender uma legislação específica. E esse tipo de projeto serve para quê? Eu faço o plano do município, ou dos municípios, com horizonte de 20 anos, tudo que vai acontecer de saneamento básico, água, esgoto, drenagem e resíduo. E aí o que acontece? Eu tenho uma legislação específica que eu preciso atender, fazer um planejamento denso para captar esse recurso, certo? Só que na hora de executar é um projeto novo, era um projeto inédito, na época era um projeto inédito no Brasil. E aí o que a gente fez? Utilizou meio híbrido, fez a parte toda de planejamento mais tradicional, pensando em recurso, risco, aquisição, enfim, todas as áreas possíveis para aquele projeto, para aquele programa em específico, mas na execução a gente puxava alguns produtos, executava, entregava, pegava o próximo, executava, entregava. Então, eu tinha uma parte burocrática que eu precisava atender, mas na execução eu conseguia ter uma flexibilidade de entrega. O escopo era fixo, eu precisava entregar tudo. O custo também era fixo. E aí a gente ia pegando cada um dos produtos e ia entregando. Na época eram 30 projetos, 30 municípios aqui, cada projeto tinha 12 produtos específicos para ser entregue, certo? E, inclusive, Gerard Tex, que é baiano, né? É um alemão baiano, no caso, ele é aí de Salvador, ele participou na época, fez benchmark com a gente e tudo, mas é uma das formas de você conseguir implementar no setor público, que não é simples, justamente por conta da cultura, da burocracia, legislação e vários outros problemas, né? Inclusive interesses, que muitas vezes não é de interesse de ninguém implementar. Mas eu acho que tem que se adaptar, né? Então, vamos se adaptar a essa questão do público. Eu já peguei situações no setor público de que, porque tem financiamento, tem que prestar contas, tem que ter aquela documentação já prevista, dizer, mas não é scan, não é.
mas é o que o cliente precisa, é a realidade dele, é a selva que a gente tem para passar, para se adaptar e chegar do outro lado. Então, a gente fazia isso, a gente entregava o que precisava para documentação, para contrato, além do que o cliente precisava por essas questões de, tem um financiamento, tem alguém que eu preciso prestar, um outro órgão que eu preciso prestar conta. Em conjunto, já ia colocando, vamos fazer entregas menores, vamos fazer ciclos menores, e ia ajustando. E voltando aí também a pergunta, qual a estratégia, né? Mas voltando à pergunta do Roberts, que é a estratégia, né? A gente recomenda, imagine, a estratégia que é mais difícil, né? Eu acho que é o que a gente vem falando aí, começar aos pouquinhos, né? A estratégia é essa, pegar as pessoas e colocar na sala e conversar sobre agilidade, explicar um pouco o que explicar um pouquinho como é que vai funcionar, implantar aos pouquinhos, né? Começar com reuniões, começar com algumas coisas bem simples, para depois começar uma implantação mais séria, né? Mas eu acho que a principal estratégia é conquistar essas pessoas, fazer com que eles entendam que pode melhorar a entrega deles. Acho que a principal estratégia é essa. E acho que tem no início, menos é mais, né? Bem isso. Eu encontrei bastante da situação de eu não tenho autonomia, eu preciso perguntar alguém que precisa perguntar alguém que precisa perguntar alguém, e os dias se passaram e a gente não resolveu nada. E aí é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Não, mas vamos conversar com aquela pessoa, vamos ver isso, e aos poucos vai abrindo a segurança para o outro falar, para o outro opinar, porque em alguns cenários que a pessoa já era mais resistente de eu não vou opinar, não sou eu que vou falar, não sou eu que vou decidir. Então, não tem outro caminho nessa situação. Vai conversando, vai fazendo trabalho de formiguinha, porque tem alguém lá em cima que já disse, você não pode opinar. E tem um fator... Raquel... Oi? Fala. Eu ia falar que Raquel está até perguntando aqui, né, se tem mais resistência na implantação de ágil em empresas brasileiras ou multinacionais. E aí eu acrescentaria, ou em setor público. E aí, trazendo uma percepção minha, que depende muito. Eu já trabalhei, por exemplo, no Ministério Público aqui de Sergipe, extremamente flexíveis, mesmo com toda a legislação, mas já teve órgãos que extremamente engessados, da mesma forma que eu já prestei serviço para multinacionais que eram flexíveis e outras não. Então, isso é muito relativo, depende do contexto, da cultura. Na minha percepção, varia muito, não tem uma resposta, uma bala de prata. É justamente essa pergunta que eu estou tentando complementar aqui. Uma característica também que eu vejo, não são em todas as empresas públicas, mas diferente das empresas privadas, na empresa privada, se você começa um projeto e o projeto dá errado e ter prejuízo, é problema, né? Geralmente, em algumas empresas públicas, o projeto deu errado, cancela, guarda na gaveta, começa outro do zero, tal, não tem muito, às vezes não tem aquela questão do lucro, e as pessoas também não trabalham com pressão, muitas vezes, de entregar resultados, né? Quando você encontra um ambiente desse, dificulta muito mais, você tem que conquistar a pessoa em abraçar aquele evento ágil. E pegando o gancho da pergunta de Raquel sobre trabalhar em empresas multinacionais, aí vem aquela questão também, né? Hoje em dia, a gente trabalha com empresas que estão uma parte no Brasil, outra parte no exterior, ou uma parte no estado, que não é multinacional talvez, mas uma parte do estado no outro. E com essa questão da pandemia, tem uma pergunta aqui do Rivaldo Boto. Como vocês veem a aplicação de métodos ágeis trabalhando com equipes remotas? A questão de trabalhar remotamente torna mais fácil, é mais difícil, ou como é ágil, não tem problema, pode ser remoto ou presencial. O que é que vocês acham sobre isso? Posso falar um pouco. Eu tive as duas experiências, tá? Trabalhando tanto remoto como presencial. E agora, em função da pandemia, inevitavelmente 100% remoto aí há 4 meses. E, assim, eu acredito muito na abordagem que o Jeff Sutherland traz no livro dele, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, que é o seguinte: o grande desafio não é se o método funciona local ou remoto, é a qualidade da informação. Se a gente trabalha num time com 7 pessoas numa sala onde essas pessoas não se conversam, não há visibilidade do trabalho a ser feito, não tem framework que resolva isso, a não ser uma conversa franca 1 a 1 de que, olha, não está funcionando.
Da mesma forma que se eu nunca ouvi a voz do cara, mas a gente é extremamente eficiente no diálogo, a gente dá no nosso trabalho, a gente consegue perceber nossos erros e evoluir continuamente. Eu estou sendo eficiente, possivelmente eficaz, adotando algum método, algum framework ágil também. Mas, assim, a vantagem, no fim das contas, é a gente ter um ponto de partida. Eu não preciso escrever do zero, por exemplo, um guia que me diga ou que me sugira um conjunto de cerimônias, práticas e artefatos para que eu possa trabalhar, seja local ou remoto. Isso já é um avanço enorme. Mas, de novo, eu queria trazer bastante enfoque da questão da qualidade da comunicação. Tá? E tem um outro fator que influencia bastante nisso, que é justamente a quantidade de pessoas envolvidas em um único trabalho. Que é justamente o tamanho do time, né? Que muitas vezes perguntam. O tamanho do time ideal é 9, o tamanho do time ideal é 7, o tamanho do time ideal é Y. E a gente não tem essa resposta. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: quanto mais pessoas envolvidas num trabalho, maior a quantidade de canais de comunicação que a gente precisa estabelecer. E aí, se eu tenho um time que tem 30 pessoas, vamos pegar um exemplo, um time que tem 9 pessoas. Esse time, ele tem, eu até anotei aqui para poder falar para vocês, 36 canais de comunicação para poder dialogar. Vocês conseguem gerenciar, além do seu trabalho, que você precisa focar, gerenciar 36 canais de comunicação no dia a dia e ainda assim ser eficiente e não deixar nenhuma informação cair? Me desculpe, seja local ou seja remoto, esse prato vai cair uma hora dessa, sabe? Então é um pouco disso, é a qualidade da informação e como que a gente gerencia isso. Minha opinião. Tá, eu escutei alguns amigos ligaram e disseram, olha, que lá na empresa o remoto deu problema de comunicação. Eu digo, não, o remoto não deu problema na comunicação. O problema ele sempre existiu, e aí com o remoto isso ficou muito evidente. Tá? E uma das coisas assim, 80% da comunicação é não verbal. Então, quando a gente não está na sala, está todo mundo junto, consegue ver, só em passar a gente já conhece um pouco isso, mas também a forma de olhar, a forma da gente trabalhar, isso também muda quando a gente vai para o remoto. Lembro que quando disse, vai para o remoto, a gente juntou a equipe, e uma das imagens que eu mostrei foi a Bolsa de Valores, quando era na época do telefone, como era aquela loucura, e depois que foi pro digital. A diferença, então, não era a zoada que estava trazendo resultado, não era o telefone, então trazer isso também um pouco para a mente do pessoal. E usar ao máximo, não, vamos falar, vamos trabalhar no olho a olho, nem que seja do outro lado da telinha. Porque a comunicação é isso, não está só no falar. Tem muita coisa além da fala, além das palavras. Mas o desafio, eu acredito que é mais esse. Com certeza. Robervan, será que eu consigo mostrar essa tela para o pessoal que eu compartilhei para vocês? Existe uma... trazendo o Discipline Agile, né, o framework não, o toolkit do DA, existe uma ferramenta chamada diagrama de fatores de escala. E a gente chama ele de Spider. E responde bem essa pergunta de vocês, que é o quê? A depender do formato da minha equipe, de algumas características que eu analiso, isso vai tornar mais complexo ou menos complexo o meu cenário, o meu contexto. E ela serve bem para quê? Justamente para te dar um direcionamento nesse sentido. Eu posso ter, por exemplo, equipes de 10 pessoas, eu posso ter 250 pessoas, 500 pessoas, a depender dos projetos, a depender do setor que você esteja. Eu posso ter produto que seja extremamente inovador, ou outros que são simplesmente manutenção, atualização do mesmo software, por exemplo. Eu posso ter processos definidos, processos mais críticos, financeiros, posso ter fornecedores envolvidos e colocalizados que eu digo, na mesma sala, é diferente de estar no mesmo prédio em andares diferentes, que é diferente de estar geograficamente distribuído. Então, quanto mais eu vou aumentando essa distância, é bem o que Glauber falou, vai aumentando muito a complexidade da comunicação, da interação, de qualquer transformação que você faça e, consequentemente, gerenciar projetos, né? Quanto mais distante, você precisa ter algumas regras definidas, precisa ter um acordo bem claro, né, para o trabalho da equipe.
senão vai aumentar muito a complexidade no gerenciamento disso. Qualquer coisa, depois eu mando para eles o link, viu, Robert? Não tem mistério, não. Se não conseguir mostrar, era só para mostrar uma tela de um Spider. Essa tela aqui que eu coloquei, não, né? Não chegou aqui, não. Eu estou acompanhando aqui do lado, não chegou, não. Não veio o link aqui para mim, não. Esse Spider. Ah, não foi, não? Então, não tem mistério, não. Eu compartilho aí no grupo depois para vocês. Pois é, então o trabalho remoto, assim como até a implantação do ágil, ela não causa problema. Muitas vezes ela deixa alguns problemas que já existem, às vezes estão imperceptíveis, e vem se destacar por causa disso, né? Que é o caso do problema da comunicação entre os times. Tem também uma pergunta aqui da Lília Pitanga. A gente já falou sobre empresas privadas, empresas de órgão público, e no caso, pelo que eu verifiquei aqui, entendi aqui, é organização, sociedade civil, né? Tem algum time bem peculiar, que tem um time bem peculiar. Vocês têm alguma dica ou alguma experiência? Olha. Lília, um abraço para você, viu? Lília, um abraço para você, bem-vinda, obrigado por participar. Lília trabalhou comigo na Copa do Mundo aí, foi uma das coordenadoras aí do time aí da Secopa. Então, na minha opinião, como ela fala aí do time bem peculiar, é porque tem pessoas de todos os níveis, as ideias, com ideias bem diferentes, com profissões diferentes também, tudo diferente. Então, Lília, até para responder a sua pergunta assim, na minha interpretação, claro que dá para implementar. Eu acho que não tem mais algumas implementações mais fáceis, outras mais difíceis, mas claro que dá para implementar. Tudo tem um começo, e se a gente começar com as conversas e começar com as pessoas e mostrar como é que eles podem fazer as entregas, eu acho que não tem problema nenhum. Então, não só nessas organizações, como não governamentais, como pública, como privada, acho que qualquer tipo de empresa. É a mentalidade que tem que mudar, é a cultura que tem que mudar, são as pessoas que têm que pensar diferente. Então, para mim, é possível. Eu estou com o Said, tá? Eu ia complementar justamente isso. Quando a gente fala sobre agilidade e fala sobre times de alta performance, e principalmente estimular e impulsionar mudanças dentro de uma sociedade ou dentro de uma empresa, um contexto de negócio, existe um fator primordial que o Daniel Pink traz no livro e no vídeo dele no TED, que é justamente a autonomia, a maestria e propósito. E quando a gente fala de ONGs, de organizações OSCs e tudo mais, a gente tem uma coisa muito forte que é o propósito. Ou seja, uma pessoa que entra num trabalho desse, ele não está ali, muitas vezes, né, obviamente, a gente pode analisar, fazendo por fazer. Ele tem um objetivo, ele tem algo a alcançar, e geralmente se conecta com o propósito de vida daquela pessoa. Que, na minha opinião, não é do que isso, você fazer algo que realmente te dá prazer e que te ajuda, de alguma forma, gera um benefício com retorno social. Então, essa forma de pensar, esse jeito de motivar as pessoas, aliado a uma forma eficiente e eficaz de trabalho, para mim é a combinação perfeita para um bom trabalho, sabe? Para um bom resultado. Seria, para mim, uma junção fantástica dessas duas iniciativas. Porque geralmente as pessoas que hoje você pode estar trabalhando numa empresa pública, amanhã numa empresa privada, depois numa empresa SC, as pessoas são as mesmas, né? O que muda são os propósitos, né? Tem até um grande líder, né, tem várias publicações, é o John Maxwell, que ele fala que uma das coisas que você vai, quando você quer testar a capacidade de liderar de uma pessoa, muitas empresas pegam os executivos e pedem para eles gerenciarem, não liderar uma ONG ou participar de algum projeto voluntário, de alguma igreja, que aí você vê a capacidade de liderança, né? Por exemplo, as pessoas que às vezes trabalham em uma empresa que é obrigada a dar resultado, porque senão ela perde o emprego dela, perde o salário,
você tem uma dificuldade, mas é diferente de alguém que está ali de uma forma voluntária, que além do propósito, se você sabe, você não vai fazer mais o trabalho, ou eu não quero mais fazer, não vai ter a perda daquele propósito, mas é um pouco diferente. Aí vai mais a capacidade da pessoa de incentivar ou motivar as pessoas a aplicar, que eu acho que é, por exemplo, a questão do ágil, né? Ou seja, não adianta se você forçar que as pessoas execute alguma prática, alguma técnica ágil, a possibilidade de ter sucesso é muito pouca, porque é algo empírico, tem que vir de dentro da pessoa, de querer fazer, de se motivar a fazer. Então, acho que esse é um propósito. Agora, sim, a gente tem as empresas do tipo privada, se há diferença, né? Tem as empresas do tipo pública, ou no caso a SC, mas aí, vamos ver que a gente vai chegar, você é convidado ou é contratado para trabalhar como Agile Coach, aí isso tem a ver com a pergunta aqui do Roger dos Santos, né? Como é que você faz para medir a maturidade? Como é que eu posso avaliar? Quais são os quesitos que eu vou medir a maturidade? Eu vou chegar hoje, como é que eu vou fazer? Eu vou implantar aos poucos, eu vou sugerir esse ou aquele framework. Como é que a gente faz para... O que é que vocês usam de insight para poder ter uma ideia de como é que está a maturidade hoje, para saber por onde começar e qual a dose que será aplicada de agilidade? Quem quer? Eu vou terminar aquela questão de Lilian e vou dar uma introdução aí. É interessante ainda a pergunta dela, porque com a metodologia ágil, não tem como as pessoas se esconderem, né? Eles têm que fazer suas entregas, eles têm responsabilidades. As responsabilidades não estão com o gerente do projeto, o gerente da área, diretor, quem for, estão nas pessoas. Então, é muito legal porque você entrega na mão das pessoas as responsabilidades e cobre depois, eles vão ter que mostrar que fizeram, né, que foi feito aquilo. Então, é interessante por causa disso. Então, seja no público, e aí muito mais no público do que no privado as cobranças são maiores, você tem que realmente fazer, e no público algumas já estão com estabilidade, né, na carreira, e aí não tem muita preocupação, e aí essa implantação não, acho que muita gente não ia querer. Mas aí a pergunta do Roger, né? Roger, na minha opinião, eu vou mais pela a segunda opção. As formas que as pessoas interagem, que se adaptam, e como respondem às mudanças. Eu vou mais nesse sentido. E até, porque nosso colega já falou aí também, o Bruno, acho que foi o Bruno que falou, que às vezes você tem metodologias diversas, né? Você tem Kanban, você tem Scrum, você tem XP, mas não é tão obrigatório você usar isso, contanto que as pessoas pensem de uma forma ágil, que se comportem, que se interajam, que se adaptem, que resolvam, e principalmente que pensem na maneira de transformar aquela cotidiano numa entrega ágil, né? Que pense como é que pode fazer melhor. Então, para mim, eu vou na segunda opção aí que você falou, que é a interação entre as pessoas. Tá. Só o gancho da outra pergunta também, quem faz as empresas, independente de qual tipo, são as pessoas. E aí, quando a gente vai mudar a mentalidade, mudar o comportamento é a ponta do iceberg. A gente começa a descer e a gente está vindo em mudar as crenças das pessoas. E aí, é trabalhar fortemente a parte de pessoas. E como medir a maturidade, eu costumo dizer que em Deus eu confio. Os demais me tragam os fatos, me tragam os números, vamos colocar métrica, né? E uma das coisas também diz, mas para onde é que a gente vai? Eu digo, aquele momento Alice, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, que seja, nem que você diga, mas eu só sei o próximo passo. Então, vamos começar sabendo, o próximo passo é esse. Chegou lá, o que é que está faltando? Qual vai ser o seguinte? E aí, na agilidade, a gente tem 4 pilares que trabalham métricas também. Uma coisa chama lá, que a gente bate um papo sobre esse assunto também. Também sobre isso. Eu falar. Tá. Bom, a gente tem algumas formas de medir essa maturidade.
independente de ser ágil ou não, a gente já naturalmente tenta em caixinhas. Vide CNMI, MPSBR, falando sobre Kanban, tem o KMM, que são modelos que definem réguas, e se você atende esses requisitos, você está no nível A, B, C, X, Y ou Z. Então, o Kanban Maturity Model, que é o KMM, tem um pouco disso. Vai do 1 ao 5, se não me engano. Desde o nível desleixado, Oblivious, como ele chama, até o último nível, onde ele está com sobrevivência. Então, é possível você fazer uma análise, um assessment na sua organização, ou no seu contexto, na sua área, e saber onde mais ou menos você se encaixa, e a partir daí suscitar algumas coisas do que fazer para melhorar. Outra forma de fazer, que é que eu gosto bastante, é você definir alguns domínios básicos dentro do seu contexto, e a partir daí, pensar em alguns níveis, que foi um pouco do que eu aprendi na empresa onde eu trabalho hoje, e é inspirado um pouco no modelo de mercado, onde você tem, por exemplo, alguns contextos, tá? Negócio, tecnologia, cultura, organização. Para cada um desses, você tem estágios de evolução. Em um estágio 1 de tecnologia, por exemplo, as pessoas não fazem teste unitário, só codificam aquilo que é demandado e por aí vai. Em um nível 2, o teste unitário é obrigatório e as pessoas entendem o valor disso. No nível 3, a gente só constrói coisas com base em algumas automações. E você vai traçando um pouco a realidade em que você se encontra hoje e a projeção para um quarto, um quinto nível de onde você quer chegar. E a partir disso, você pode estabelecer algumas métricas ou indicadores para alcançar aquele objetivo. Aí conecta um pouco do que a Andressa falou. Não tem como a gente medir maturidade se a gente não medir efetivamente. Então, existem métricas de produto, existem métricas de qualidade, no caso de desenvolvimento de software, métricas de software, métricas de eficiência e eficácia, fit for purpose, que é uma coisa que o Kanban traz bastante, de o quão aderente eu estou ao mercado, o quanto que eu ofereço, o quanto que eu consigo responder às necessidades legítimas do meu cliente. E eu consigo, inclusive, felicidade com Happiness Radar e algumas outras métricas bacanas para poder trabalhar essas melhorias, tá? Mas é importante a gente ter em mente o seguinte, que independente da métrica que a gente utilize, falando sobre agilidade, a gente não pode olhar para um domínio e descuidar do outro. Eu não posso colocar a cultura acima de tudo, também, da mesma forma que eu não posso somente olhar para o lado técnico, porque essas coisas se complementam. Se eu olho somente para a cultura, eu vou ter uma empresa mega bacana, mas que não dá resultado e ela vai fechar em breve. Se eu olho só para o técnico, eu vou estragar a relação das pessoas, eu vou potencialmente perder bastante pessoas que são boas, competentes e técnicas, então essas coisas precisam caminhar em conjunto, sabe? Tem um ponto importante para a gente não esquecer, de que métrica, né, é para me comparar com o que eu fiz ontem, melhorar o para frente, é o retrato do que a gente tem. Não é para estar, eu vou comparar abacaxi com uma maçã. A ideia não é essa, porque tal squad, porque tal time está entregando tantos pontos por mês e o outro só entrega a metade. Mas olha a metodologia que ele está, olha qual a tecnologia ele está usando, olha que sistema ele está usando, olha quem são os profissionais, a senioridade de cada um, tem vários fatores. Então, olha o quadro para ver o que a gente vai fazer para o próximo passo e melhorar, não para estar comparando dessa forma. A gente, métricas, ela roda comportamentos, né? Então, sabendo disso, o que você vai medir vai te tendenciar no comportamento que isso vai ser gerado na organização. E isso é bem fato, tá? A métrica, ela avalia um comportamento e não um número. É diferente de indicador, sabe? Eu preciso alcançar um percentual mínimo de X. Indicador, beleza, KPI, OKR, queiram chamado como quiser. A métrica, ela é outra coisa. Ela vai te dizer, olhando para o passado, uma possível tendência, ela vai te dar ideia de evolução ou regressão, a depender do que seja analisado, como lead time, throughput, work in progress, por exemplo, são as 3 métricas mais usadas para tomar a decisão sobre a ótica de eficiência. Mas, beleza, perfeito. Me diga como eu sou medido, que eu te digo como eu trabalho, né? Basicamente isso. Eu queria complementar a questão da maturidade. Na nossa empresa, geralmente, quando a gente vai fazer um trabalho de consultoria, sempre, e aí complementar ao que os nossos colegas falaram, a gente faz um diagnóstico
Então, primeiro eu quero entender como que está o ambiente atual, e aí por entrega de valor, experiência de usuário, por histórias, até por flexibilidade, por aceitação do ágil, satisfação do cliente. Bicho, aí tem vários pontos que a gente analisa, e é bem semelhante ao que os colegas falaram, e aí a gente vai traçar um plano de ação para desenvolvimento de maturidade. E aí é o quê? Você vai identificar vários pontos que você precisa melhorar e vários outros pontos que você já faz bem, inclusive. E aí você vai traçar um plano, para, sei lá, daqui os próximos 3 meses, ou os próximos 6, os próximos 1 ano, o que eu quero evoluir nesse sentido? Que aí existe o KMM, existe vários modelos que a gente pode estar utilizando, certo? Roda ágil, enfim, tem vários outros modelos aí, agilômetro, que a gente pode compilar e fazer diagnóstico de maturidade e propor esse caminho aí para a evolução. O importante é você saber onde quer chegar e o que usar, né? Como já foi falado aqui e bem falado, existem muitas técnicas e muitas formas de medir algo que não teve sua origem nos frameworks ágeis, que já vem de muito tempo, que você pega às vezes e adapta. E além disso, tem aquela questão da maturidade raiz, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem o framework Scrum, por exemplo, e a agilidade de uma forma geral, que tem os valores, né? Que é comprometimento, coragem, transparência. Será que a empresa está com esse nível de maturidade para você ter uma transparência de expor um problema? Você tem coragem de dizer assim, isso aqui eu não vou entregar porque eu acho melhor fazer dessa forma aqui e tal. Muitas vezes você trabalha num ambiente que você não tem a coragem para expor algo. Você tem que fazer algo. Então, isso, além até talvez antes de você pensar em maturidade como de um framework, vem essa maturidade raiz, né? Que você proporcionar um ambiente seguro para que as pessoas sintam à vontade. Aí vem até aquela vou fazer uma comparação aqui, né? Com o filme. Não, o filme é antigo, mas teve um remake, que é aquele Karate Kid. O menino quer aprender karatê, pensa que vai chegar cheio de golpe, aí o mestre vai lá, faça isso, o básico, e ele vai fazendo aquela coisa que não tem sentido para ele no momento, e o resultado vem na hora que ele vai lutar. Eu acho que o Scrum é mais ou menos, Scrum não, desculpe, a agilidade é mais ou menos essa parte aí, você às vezes vai focando no framework, e se você começar por essas práticas que são mais não faz muito parte de uma prática geral que já existe há muito tempo, que já deveria ou era também implantada nas metodologias tidas como tradicionais, mas o problema não era a metodologia, e sim talvez as pessoas. E aí com isso, se você não dá atenção a essa parte, você vai terminar fazendo que essa metodologia ágil hoje se torne a tradicional antigamente. Daqui futuramente vai surgir um outro paradigma dizendo que o ágil não funciona porque não prestava, que agora tem um novo paradigma, e na verdade não é o framework ou a metodologia, e sim a forma que as pessoas encaram, né? Aquela coisa de fazer tudo à risca, né? Sim. E aí vem uma outra questão que é a seguinte, eu não sei se é do ser humano, mas quando surge uma coisa nova, é quase batata. Ele vai destruir ou demonizar a forma como a gente trabalhava antes de existir isso. Eu não sei se é uma forma que a gente tem que tentar promover aquilo que a gente está acreditando que é a forma correta de trabalhar, mas eu não sou muito partidária dessa ideia de que, olha, isso aqui que vocês faziam antes não faz o menor sentido, descarta, não presta, o que interessa agora é isso. A gente passa por esses ciclos a vida inteira, sabe? A gente está sempre se questionando os modelos de trabalho e tem uma abordagem dessa de criticar aquilo que, de alguma forma, bem ou mal, gerou resultado, sustentou muita gente, gerou benefícios para a sociedade. São só coisas novas, gente diferente de fazer as coisas, sabe? Mas se as pessoas continuam com a mesma forma de pensar, o mesmo comportamento, as resistências a omitir coisas, esconder coisas, ou seja, a falta de transparência, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros. E vai vir uma nova ferramenta, um novo framework, uma nova sopa de letrinhas, e a gente vai cair nos mesmos erros. Então, é aí que vem um ponto. A conexão que você fez, para mim, foi perfeita, porque ela traz esse aspecto das pessoas estarem, primeiro, confortáveis e seguras de serem quem elas são, independente do local. Se eu não tenho um ambiente psicologicamente seguro e que me permita cometer e aprender com os meus próprios erros, o que é que eu vou fazer naturalmente? Eu vou me esconder neles.
eu vou dar menos informação, eu vou tentar ocultar ao máximo aquilo, porque errar e evidenciar o erro é ruim. E quando a gente tem um cenário como esse, me desculpe, não existe framework que resolva. Existe uma questão cultural muito forte que impede o uso de qualquer prática ou framework que a gente queira trabalhar. Então, se a gente olha, por exemplo, o Agile Onion, que é a cebola ágil, ela tem várias camadas. A camada menorzinha são as práticas, os frameworks. A gente está falando de Scrum, XP, Kanban, DSDM, diversas outras coisas. Lá em cima, a gente está falando sobre a cultura, que é aquilo que a gente não vê, sabe? Mas, assim, é uma responsabilidade absurda pela forma como a gente se comporta e o resultado que a gente espera. Então, quando a gente fala sobre uma questão que aprende, pega, por exemplo, que é a empresa de calçados, que era a empresa de calçados, agora é um grande varejo do mundo. Pega, por exemplo, a Steam, que é a empresa de games, que era da Microsoft. A cultura da Steam não se suportou dentro da estrutura da Microsoft, eles se separaram. Hoje, se você é contratado pela Steam, por exemplo, você recebe um manual de boas-vindas e uma mesa e um computador. A mesa tem rodinhas, e é só isso. Você precisa se conectar com as pessoas, entender o que está acontecendo, ou você tem uma grande ideia e tenta vender essa ideia para as pessoas e trabalhar. É uma estrutura, sei lá, 99% horizontal. Se você pensa num modelo desse e tenta aplicar, por exemplo, ao contexto do setor público, que é altamente hierarquizado, altamente comando e controle na forma mais perversa da palavra, vamos dizer assim, são dois mundos completamente diferentes, sabe? Então, o grande desafio está em as pessoas enxergarem o valor e, o mais importante, elas entenderem que a mudança que é provocada, ela não gera uma ameaça para elas. Porque se gera, a gente naturalmente, como ser humano, como animal, vou dizer assim, a gente vai resistir, é natural, né? Ninguém quer ser ameaçado. Perfeito. E aí, pessoal que está assistindo, comenta aí no chat o que vocês utilizam na empresa de vocês. É Scrum? É o que vocês Safe? O que vocês utilizam? Comenta aí pra gente. Boa, boa. E hoje eu queria comentar uma coisa para até vocês também comentarem junto comigo. O grande desafio hoje que está na mão do RH das empresas, né? Quando a gente fala em agilidade. Então, eu li alguns artigos ultimamente que os RHs agora das empresas, para contratar uma pessoa, e aí para entrar nesse movimento, bota uma pessoa de cada área, 8, 10 pessoas para entrevistar uma pessoa, um cara que está querendo entrar, uma menina que está querendo entrar, e vai querer saber tudo da vida dele, quais são os propósitos dele, né? Como é que ele vê a hierarquia, como é que ele vê entregas, como é que ele vê tempo, como é que ele vê, né, como é que ele enxerga o mundo de hoje, como é que ele enxerga a empresa de hoje. Então eu acho que o desafio está no RH, na contratação, porque para mudar essa metodologia, para mudar a forma que as pessoas que são contratadas na empresa, né, eu acho que a gente vai ter que partir também para... a gente falou aqui até no começo que o RH está muito envolvido nisso. Eu acho que está envolvido até o pescoço, na verdade, né? Então, eu acho que eu queria ouvir a opinião de vocês, como é que o RH, como é que vocês enxergam o RH, como é que tem que ser essa nova contratação? Será que essas pessoas que já estão nas empresas, se não mudarem, o que vai acontecer? Elas vão ter que ser trocadas, se eles não se adaptarem. A gente vai ter que trazer a nova geração para nortear as empresas atuais. O que vocês acham aí sobre isso? Eu tenho uma frase que um amigo também comentava muito, que ele dizia que geralmente as empresas elas contratavam por habilidade, por competência e demitiam por comportamento. Mas hoje eu já vejo empresas que pode ser o melhor técnico, mas se o seu comportamento não estiver alinhado com a cultura da empresa, eles não contratam. Assim, é cultural. Passa por isso. Caso contrário, a cultura vai comer a estratégia no café da manhã, como eu já disse. E isso na prática acontece. É o que diz aquela frase, né? Contrate o caráter e a habilidade você treina, né? Sim. Sim. Outro ponto também é que os processos seletivos tradicionais, onde
o RH, gestão de pessoas, acaba se envolvendo no processo seletivo de recrutamento, vamos dizer assim, mas a aprovação técnica acaba sendo única e exclusivamente do gestor, é natural que o gestor contrate pessoas que tenham mais afinidade com o estilo daquele gestor. Eu não queria usar o termo imagem e semelhança, mas a gente sabe que na prática acaba acontecendo muito isso, sabe? Então, quando você não abre espaço para o controverso, para o diferente, quando você não traz pautas como inclusão, por exemplo, para essa discussão, você perde muita oportunidade. Porque se você tem um problema e coloca 10 pessoas com a mesma especialidade para trazer uma solução, é bem provável que as soluções sejam muito parecidas, muito próximas, se não iguais. Quando você pensa em pessoas com vivências de vida diferentes, com experiências diferentes, habilidades diferentes, pensando em um problema em comum, você encontra as soluções mais criativas possíveis. A NASA, por exemplo, ela fez um projeto chamado Singularity, onde ela levava um grupo de pessoas totalmente multidisciplinares, médico, engenheiro, humorista, analista de sistemas e por aí vai. Eles formavam um grupo e era dado um problema para eles resolverem. E os problemas que viam eram problemas criativos, porque cada um trazia um pouco na bagagem da sua experiência de vida e as suas habilidades técnicas para poder resolver, sabe? Então, se a gestão de pessoas, se o RH não olha para essas coisas, a gente incorre no erro de estar somente repetindo os erros do passado, sabe? Se a gente quer buscar coisas novas, jeitos diferentes de resolver problemas, a gente precisa dar espaço também para a inclusão. Eu estou falando de diversidade, eu estou falando de acessibilidade, uma série de outras coisas que começaram a surgir agora, mas, na minha opinião, nunca deveriam ser naturais desde a existência da humanidade, infelizmente não é. Vocês acreditam que os gestores estão mais abertos a isso? A receber a opinião, deixar o funcionário ser mais criativo? O que vocês têm visto? Bom, pelo menos, eu acho que nós aqui, que estamos aqui falando em nome da agilidade, acho que a gente já enxerga dessa forma, né? A gente demanda para a equipe, mas também faz com que eles assumam aquele papel, a responsabilidade e eles entregam daquilo. Então, eu acho que a gente já faz muito isso, mas no geral, na empresa como geral, eu não vejo isso, sinceramente, eu não vejo, porque ainda é o problema cultural, né? Mas eu acho que essa transformação tem que vir de pessoas como a gente, que estamos aqui falando em nome da agilidade, e acho que é isso, acho que eu não consigo enxergar ainda a maioria dos gestores assim, Ira. Acho que ainda estão muito apegados ao negócio. E o pessoal que está assistindo aí, pega o post-it e anota, tá? Essa vale a pena, coloca lá na parede, que ninguém muda ninguém, aquele momento bom. Não, ninguém muda ninguém. As pessoas não mudam porque a gente chegou e fez uma dinâmica, as pessoas não mudam porque o diretor disse que agora é assim. As pessoas, elas mudam porque elas resolveram mudar, porque elas encontraram o motivo dela de mudar. É dessa forma que a mudança vai acontecer. Entender o propósito, né? Isso. Essa questão dessas diferenças comportamentais, por exemplo, vocês acham que esse período de trabalho home office ajuda um pouco, porque as pessoas trabalhando um pouco mais distante fisicamente amenizam essas diferenças? Você acha que isso pode ajudar, se por acaso o trabalho no estilo home office se tornar uma realidade mesmo após a pandemia? Eu já trabalho de home office. Pode ir, Ricardo, pode ir. Tá bom. Eu acredito que sim, acredito que ainda existe o que você falou aí, Roberto. Existe ainda o medo e o receio de funcionários de menor nível, menor cargo, com os gestores, de falar, de chegar lá, de trocar uma ideia, de dizer o que ele acha,
se ele acha certo, se ele acha errado. Ainda há muito isso, certo? E eu acho que com essa questão do home office, como as pessoas não estão se encontrando, não estão se vendo, estão só trocando e-mail, um meetzinho ali, uma reuniãozinha aqui, eu vejo até que até a própria equipe que eu trabalho, elas estão se abrindo mais, né? Falando de mais coisas além do trabalho, né? Até perguntando coisas a mais, falando um pouquinho da vida pessoal, porque eu acho que nós, como gestor, você tem que se preocupar com a vida pessoal, sim, da sua equipe, porque senão não tem resultado. Então, eu acho que está bem diferente, na minha opinião, tá? O que eu percebi... Eu tenho essa impressão... desculpa, já estava escrito. Galera. Eu tenho essa impressão também, Ricardo. Desculpe, Glauber. Não sei se tem uma carência afetiva ou tá faltando o pessoal querendo se encontrar, sabe? E acaba se abrindo mais, mas eu tenho sentido que também a equipe está mais junta nesse sentido, sabe? Tá se comunicando mais, está mais presente. Apesar de ser muito mais complexo você gerenciar as equipes distribuídas, certo? Mas eu tenho sentido também que está mais... não sei se é realmente uma carência afetiva, mas as equipes têm se envolvido mais, comunicado mais e trazido coisas pessoais que muitas vezes não era compartilhado. Inclusive com pessoas que têm um perfil que é mais tímido, muitas vezes que não se abria, tem conversado mais, tem se soltado mais. Isso é interessante. É um efeito que está dando... com esse momento de isolamento que a gente está tendo, né? Não sei se vocês têm a mesma percepção. Minha percepção é um pouco diferente, não sei se é exceção, mas assim, o que eu percebi, tá? Trabalhando de casa, a gente é ser humano em qualquer situação, em qualquer condição, né? E a gente tem os nossos problemas e as nossas necessidades, independente de onde a gente está. E quando a gente se desloca de casa para ir para um local trabalhar, muitas vezes lá que a gente trata coisas do dia a dia, inclusive nossos problemas. O que eu percebi foi o seguinte, trabalhando de casa, eu tenho, por exemplo, muito mais espaço ocupado com coisas do trabalho durante o horário de trabalho do que antes, porque essas necessidades de diálogo, de conversa e de ouvir também, eu tenho com minha família, com minha esposa, com meus gatos, mas eles não me ouvem, eles não respondem, mas tenho também. Então, eu acabo dividindo um pouco isso, e para mim está sendo ótimo, sabe? Essa experiência. De juntar esses dois mundos, né? A gente, sei lá, a gente tinha essa visão. Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, ouvia muito dos meus gestores, os seus problemas você deixa em casa, aqui é só trabalho. Mas quem é que consegue fazer isso? Quando recebe a ligação de um filho doente, de uma mãe que está precisando de uma ajuda, sabe? É difícil separar essas coisas. Então, por que a gente não aceita essas coisas e aprende a gerenciar isso? Não tem mais né? É E agora, é profissional pessoal, e meu filho está aqui, por exemplo, ó, do meu lado aqui, escutando já tudo. Já passou aí uma vez. Não tem mais não tem essa separação mais, né? Mas eu acho que o que aumentou também, que você percebe, o engajamento, as entregas da equipe, você sente que todo mundo quer mostrar as suas entregas, todo mundo quer mostrar que mesmo em home office está fazendo, está acontecendo as coisas, entendeu? As pessoas, acho que estão assim meio com receio de estar escondida, né? Não mostrar que está trabalhando, porque não sabe o futuro. Então, eu acho que eu vejo e tenho conversado com muitas pessoas, e além da equipe, com muitas pessoas, e todo mundo tem trabalhado muito mais do que o que estava trabalhando antes, né? No ambiente físico das empresas, né? Tem trabalhado muito mais. Então, eu acho que isso é bem legal. Está mostrando que as pessoas têm essa responsabilidade, que eles conseguem se engajar, né? Poucas são os que eu estou vendo aí que estão com muita dificuldade com o home office. Claro que tem esse que Irã falou, esposa, é filha, não sei o que, às vezes atrapalha, você está conversando aqui, entra, passa na frente, grita, não sei o que. Mas todo mundo sabe, todo mundo está assim, está acontecendo isso com todo mundo, então, sem problema, né? Antigamente, a restrição de agenda era sala disponível, né? Agora não tem mais isso, recebe 30 convites no mesmo dia. Como é que gerencia isso?
Muito mais, a gente está trabalhando muito mais atividades, muito mais coisa. É interessante ver esse movimento. E é bem essa história. Acaba que a gente chega tanto a ficar trabalho. Foi engraçado, teve uma pessoa na equipe que fez. Sabe aquele momento do cafezinho que nós tínhamos? Dá para a gente colocar ele online? Não, vamos antes do almoço, determinado tempo. Quem quiser entrar, quem quiser conversar, está livre. Então, 10, 15 minutos depois é que a gente começa a falar de trabalho, combinado assim, então combinado. Então, tem o momento do cafezinho, então, o momento de vamos falar de outra coisa, de vamos escutar uma música, de vamos comentar do jornal, mas online. Uma descompressão, né? Tem empresas que já têm até feito happy hour online, né? Cada um em casa com seu chá, refrigerante ou bebida e vai batendo aquele papo fora de trabalho, descontraído e conversando sobre assuntos diversos, né? Robervan, com o próprio... A gente tem um happy hour, é uma vez por mês, geralmente às sextas, e a gente tem uma sala no Teams, né, que é onde a gente usa para poder conversar, uma sala chamada Cafezinho, onde a gente troca ideia lá quando dá na telha, né, que fala sobre amenidades, a gente usa esse espaço também. Isso é importante para trazer engajamento com o time, é uma estratégia boa. Com o PMI, Robervan, a gente estava fazendo dias de sexta-feira, às 4 horas da tarde, com o nosso diretor regional, que é o Ricardo Triana, né, que é o diretor regional na América Latina. E aí, o que acontecia? Toda sexta-feira, 16 horas, a gente fazia esse café virtual para falar de qualquer coisa que não seja trabalho, que não seja PMI, que não seja voluntariado, entendeu? Já para criar essa aproximação. Isso é uma estratégia, pessoal, de verdade, para diminuir a distância de equipes virtuais, trazer mais comprometimento, alinhamento, isso é muito importante. Então, aproveitando esse gancho, além dessa dica, qual de vocês tem mais alguma outra dica para poder superar? Porque assim, nesse trabalho home office, no começo, realmente as pessoas ficavam tímidas ainda, ficavam com vergonha de abrir câmera ou áudio de interferência em casa, né, de pessoas conversando, e depois, com o tempo, eu percebi que estavam as pessoas ficando mais à vontade. Então, assim, além dessa dica que já falou, você tem mais alguma dica sobre como fazer para melhorar o trabalho home office, interagir mais, aproximar mais dos times? Principalmente, assim, pessoas que vão, às vezes, quem estava no trabalho presencial e depois passou a ser home office, talvez não tenha enfrentado tanta dificuldade, mas quem vai começar home office, você não está vendo a pessoa ali pessoalmente, nunca viu, nunca apertou a mão da pessoa. Qual é a dica que vocês têm para, além dessa do happy hour, do cafezinho, tem mais alguma outra dica que possa fazer essa aproximação do time? No caso de gente nova entrando na equipe, fica a dica de faz um vídeo, manda para a pessoa antes dela chegar, para ela já sentir na equipe antes do primeiro dia, já começar a criar as conexões, tá? Haver montagens, de montar uma historinha e dizer, estamos esperando você, e colocar algo criativo por trás, e você já sente apoio bacana, quero chegar, vamos trabalhar. Tá? Vai gerando esse engajamento. Interessante. Perfeito. Uma dica que eu daria é o seguinte: comunicação, pessoal, é o calcanhar de Aquiles aí, né? Com a equipe trabalhando distribuída, comunicação tem que ser direta, objetiva, transparente, várias características que a gente falou. E uma dica para reunião, fisicamente a gente já teria que ter uma pauta, horário fechado, convidar certinho as pessoas, você já ter um planejamento prévio para a reunião. Como a gente está fazendo isso muito mais online, hoje eu tive, 10 reuniões, 8 reuniões no dia, então você tem que ter, de fato, um planejamento prévio das suas reuniões, saber exatamente a pauta que vai, os assuntos importantes para aquilo, para tornar muito mais objetivo sua reunião, suas interações. Então, a dica é você ter um planejamento prévio para isso também, né? Se organizar, de fato, para cada reunião que você vai estar assumindo durante o dia, no decorrer da semana aí. A dica da agenda é fundamental, né? Tanto presencial quanto remoto, não tem jeito. Aquela coisa que você entra, a gente vai descobrir na hora o que vai falar, é terrível. A sensação de perda de tempo e dinheiro incomoda. Mas, se couber assim, no e-mail, faça um e-mail, né, Glauber? Se couber no e-mail a reunião, manda um e-mail, pessoal. Não marca a reunião, não. Pois é. Tudo demais termina
prejudicando mais do que o que deveria ajudar termina prejudicando, né? A gente estava falando dessa maturidade, lembrando que quinta-feira, para vocês que estão aí nos assistindo, quinta-feira teremos um excelente mini workshop com o Henrique Diniz, que é a segunda parte do Agile Bahia Insight, que ele vai fazer uma jornada sobre o disciplina de Agile. Aí eu acho que vocês podem comentar mais, o Irã aí que atua aí em comunidades de disciplina de Agile, que é justamente essa maturidade, né, de vocês escolher qual é a melhor solução, de acordo com o contexto, com as características, com o ambiente da empresa. Então, já está escrito, só lembrando que quinta-feira, dia 23, 19 horas, esse mini workshop com o Henrique Diniz. Perfeito. E, Robervan, eu queria, antes de complementar isso, falar do comentário de Wagner Correia. Ele colocou aqui, né? Esse tipo de engajamento que a gente estava falando depende das equipes que você trabalha. Quem trabalha com equipes internacionais, boa, há limitações culturais que podem impedir. Então, é necessário avaliar antes. E o outro comentário que ele colocou e ainda falando de equipes internacionais, muito raramente você conseguirá encontrar fisicamente a todos. E aí eu trago duas colocações aí, Wagner, né? Eu acredito que, me desculpe se eu falei errado no nome. Primeiro de tudo é o contexto. O DA, o Discipline Agile, ele prega que você precisa analisar primeiro o contexto para oferecer a melhor solução, o melhor caminho, as melhores opções para ele. Então, antes de mais nada, é exatamente isso que você falou. Você precisa entender o contexto. Porque se eu estou na equipe, num trabalho remoto com equipe, por exemplo, lá do Oriente Médio, por exemplo, eu não vou ter negócio de piadinha, de interação, esse calor que a gente tem aqui do brasileiro, ou de culturas latinas. É muito diferente o relacionamento. Então, você precisa de fato entender o contexto para saber as melhores ferramentas que você vai estar tirando para utilizar. E aí eu trago um exemplo agora. Antes da pandemia, eu tinha um projeto, a minha empresa tinha um projeto fechado para a gente ir em Malta. Então, o projeto era para o Central Bank of Malta, lá em Valletta, também envolvendo ágil. E eu ia para lá no final de abril, ia passar um tempo em Malta e depois voltava para o Brasil e tal, normal. Com a pandemia, a gente tudo bloqueado, as fronteiras bloqueadas, a gente precisou fazer o quê? O projeto eram 4 meses, 2 meses que seriam presenciais lá e 2 meses remoto. A gente antecipou a parte remota, beleza? Esse é o primeiro ponto. E aí você fala, uma equipe que ninguém se conhecia, a gente tem gente de Malta, 2 pessoas de Malta, eu no Brasil, Holanda, Espanha e da República Tcheca. São 6 pessoas de nacionalidades distintas. E aí, língua é barreira, horários é barreira, várias coisas que você tem no decorrer do caminho com equipes distribuídas é barreiras. E aí volto para o Spider, que eu falei para vocês. Quanto mais afastado geograficamente, pior, é mais complexo, pior no sentido de é mais complexo o esforço para você gerenciar esse tipo de relacionamento essas equipes. E aí, por exemplo, eu tinha reunião até mês passado, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eram minhas reuniões, por conta do fuso de todo mundo, o melhor horário era 3 horas da manhã. E troquei meus dias, as noites pelos dias, né, as madrugadas pelos dias. E tudo isso é o quê? É um comum acordo, e aí existe um termo chamado que é acordo mesmo de equipe, que é um acordo comum que vocês geram, para quê? Qual as melhores ferramentas que a gente vai estar utilizando, os melhores horários, se você tem um horário diferenciado ou não, qual vai ser Teams, Zoom, Google Meeting, qual vai ser a ferramenta que você vai estar utilizando para se relacionar. Então, você, trabalhando de forma remota, você precisa ter acordos mínimos de equipe. Para isso, fazer o quê? Aumentar a agilidade da comunicação, a interação, o comprometimento, o engajamento das equipes. Entendeu? Então, são mais alguns insights aí que a gente traz, que é importante quando você vai avaliar o seu contexto, você avaliar de uma forma geral para aplicar a melhor solução. Certo. Tem uma pergunta aqui também outra pergunta do Roger dos Santos, né? O Business Agility é uma forma de criar uma organização que trabalha de uma forma mais produtizada do que projetizada? Roger, Roger. não há uma relação direta, tá?
Quando a gente fala de business agility, é uma forma de escalar a agilidade, mas o ponto chave dessa temática dentro do contexto de ágil é o quão eficiente nós somos e o quão eficaz nós somos em responder à necessidade do cliente. Tá? Não necessariamente se a minha organização hoje ela está atuando em uma forma de portfólio de produtos ou portfólio de projetos. Até porque eu posso ter uma segmentação por produto e as iniciativas serem em forma de projeto, que tem começo, meio e fim. Então, não há necessariamente uma relação direta. E aí vem mais uma palavra que foi demonizada, né? Projeto. Tudo que é projeto é velho, não serve mais, não presta, tá errado. E não é assim, gente. Não é assim. Projeto é uma forma de encapsular algo que vai gerar valor para alguém. Sabe? Não é o termo e nem a forma de trabalho, é como a gente lida com essas coisas. Sabe? Então, a gente pode trabalhar das duas formas, tá? Seja produto, portfólio de produto, portfólio de projeto. Na empresa de trabalho, a gente está num momento de transição, vamos dizer assim, onde a gente já tem um VMO, não é o PMO mais, a orientação é em valor, e a gente está nessa transição de portfólio e portfólio de projeto para produto. Mas é uma jornada, naturalmente. E o Business Agility, ele ajuda a alavancar essas coisas, mas elas acabam caminhando em conjunto. Tá? Mas chega um momento em toda jornada ágil, vamos dizer assim, em que a gente trava a partir do momento em que os times começam a depender um dos outros e não há um olhar sobre isso. Aliado a isso, a gente precisa ouvir o que o mercado está dizendo para nós, o que o nosso produto está oferecendo e respondendo para os nossos usuários. Essas coisas precisam se conectar e a gente precisa responder rapidamente em um nível de organização. É diferente de eu agora montar uma empresa, sei lá, uma startup com essas 5 pessoas que estão aqui no board e a gente escolher um produto e começar a evoluir ele. O nível de dependência que a gente vai ter é o quê? Talvez alguma coisa legal, alguma dependência de um fornecedor e ok, a gente consegue conviver bem com isso. Quando eu falo numa empresa ou multinacional que a gente tem uma série de áreas, setores e multidependências, de diversas dependências, diversas multidisciplinaridades, aí a coisa começa a ficar cabeluda, entende? Porque assim, eu começo um trabalho, mas na frente eu percebo que é uma dependência de uma outra área. Eu paro esse trabalho, eu gero estoque, aumento a fila gigantesca, aguardando alguma coisa, eu pego a próxima coisa e começo a trabalhar, aí vem bloqueio, agora mudou, chegou uma demanda que é prioritária, eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer outra coisa porque mudou a prioridade. Começa a virar um caos dentro da organização, e que se a gente não conecta as coisas e analisa o nosso histórico, o nosso comportamento histórico com base em métricas, a gente não consegue tomar essa decisão. Tem um exemplo clássico que eu sempre cito lá na área, quando a gente vai fazer o Delivery Review, Service Delivery Review, onde a gente teve uma situação que foi a seguinte, 2 times trabalhando em uma entrega em comum. Era um produto que ofertava esse produto em um canal, por exemplo, um aplicativo móvel, e existia um projeto aberto para fazer a evolução daquele produto. Então, observe como as coisas se conectam, não são excludentes. O time A, que ia atuar no core do produto, ele entregou o que ele tinha que entregar em 1 semana. O outro time que ia atuar numa demanda, a oferta daquele produto em um canal, levou menos de 1 semana. Se você somasse tudo, daria aí, desde a concepção até a homologação e entrega disso em produção, se somasse as 2 coisas, a gente teria 2 semanas a execução desse trabalho. O problema foi o seguinte, houve um hiato de 3 meses entre o término do trabalho de um time e o início do trabalho do outro. Isso é puro desperdício. Porque, primeiro, se ia demorar tanto tempo, o primeiro time não precisava começar naquele momento. Ele poderia ter atuado em coisas mais urgentes e que gerassem retorno mais rápido, por exemplo. Ou atuado em uma demanda emergencial ou cumprido algum tipo de demanda que tivesse algum cunho legal. Ou o outro time já não conseguiria de imediato atuar imediatamente à finalização do trabalho do time anterior, porque estava atuando com coisas mais importantes ou tão prioritárias quanto. Ou foi simplesmente na gestão onde a gente não conseguiu mapear esse cenário e tomar essa decisão. Então, perceba como a conexão das coisas, o nível de coordenação, que é o que a gente chama, pensando em Kanban de portfólio, a conexão e a interdependência desses times, ele é crucial para essa gestão. E aliado a isso,
pensando no nível 3 de Flight Levels, por exemplo, a gente teria a conexão disso com a estratégia, o que a gente recebe de input e como que a empresa quer estar nos próximos anos. Ô, Glauber, tem um negócio que é o quê? A gente fala de programa há muitos e muitos anos já. Muitos anos mesmo, o conceito de programa, que é gerenciar projetos ou produtos de forma coordenada, já é um conceito bem antigo, e hoje se fala muito de escala, que é o mesmo conceito de programa, onde eu tenho, dentro de um projeto, eu posso ter vários produtos, ou dentro de um programa eu tenho vários projetos. A ideia é o quê? Eu gerenciar de maneira coordenada, que é justamente isso que você falou. E aí a primeira coisa que eu falo aí para Roger, né, Roger, não existe isso é produto, isso é projeto. Projeto, se eu pensar literalmente, o conceito de projeto é um esforço temporário que eu vou entregar um produto, um serviço, um resultado único. Tudo é projeto. Tudo é projeto. Se você pensar na sua organização, você tem um roadmap lá, tem várias sprints e tal, mas é um projeto que você vai entregar ao final do negócio. Ele tem início e fim definido. Geralmente, o que não é, no ágil, o que não é fixo é o escopo. Mas tempo e custo geralmente é fixo em todas as organizações. Você tem um projeto, você tem fim definido. Eu só tenho dinheiro, só tenho recurso até dezembro de 2020. Então, o que vai ser flexível ali vai ser o escopo. Agora, voltando para o conceito de business agility, né, ou agilidade organizacional, agilidade de negócio, corporativa, como vocês quiserem chamar, é a capacidade de organização se adaptar rapidamente, que aí está exatamente alinhado com o que Glauber falou, as mudanças de mercado, do ambiente, de maneira produtiva e econômica. Esse é o conceito literal que eu tenho lá no livro do próprio Disciplina Agile, né? Então, a agilidade do negócio concentra-se no valor realizado. Eu estou pensando em valor realizado. E como que eu faço isso? Eu tive a pandemia agora, eu preciso me adaptar, adaptar meus processos, eu preciso colocar todo mundo na VPN, todo mundo vai trabalhar remoto. Então, a velocidade que você se adapta as mudanças ou toda a influência, isso é agilidade organizacional. E aí eu não estou falando só do time, eu estou falando da estrutura como um todo. E você alocar adequadamente os seus recursos, seja financeiro, seja pessoas, seja materiais, entendeu? Isso é você ter agilidade no negócio, agilidade organizacional. E aí, também como exemplo, aí eu vou até citar para vocês, e aí o Irã falou, a forma como a empresa se adapta às novas situações com a pandemia que ocorreu aí, você vê a área educacional. Ela teve que se adaptar de uma forma muito rápida, né? Quem não teve agilidade nos processos para se adaptar a essa pandemia ficou para trás, não está tendo aula, ou não conseguiu levantar uma plataforma, ou não conseguiu rever os processos, e muita gente ficou sem aula mesmo. E algumas empresas que já tinham pessoas que estavam já prontas para esse processo, agiram rapidamente e se adaptaram, e estão aí levando o barco, né? Então, esse é só um exemplo do que aconteceu aqui no Brasil inteiro, na área educacional. Tenho vários colegas de trabalho que são dessa área, gerente de TI, gerente de projetos de grupos educacionais, que tiveram que fazer essa mudança rapidamente, se adaptaram rapidamente, e outros que não conseguiram, porque não tem, a empresa era tão hierarquizada que não conseguiu fazer essa modificação tão rápida. Então, é um conceito que o Irã falou aí. Então, acho que cabe bem esse exemplo no conceito aí que ele falou. Vou dar um exercício para vocês. Amanhã, tirem alguma métrica, gere de alguma base de requisição, de pedido que vocês fazem. Quanto tempo vocês levam, por exemplo, para realizar uma mudança em produção, para entregar uma feature nova ou para atender um incidente XYZ? Você vai chegar aí no seu número, tá? Um dia, uma semana, um mês, seja lá o que for. Quando a gente começa a falar sobre agilidade, sobre incrementos e tudo mais, e naturalmente isso acaba afetando a performance e o desempenho, a gente começa a achar que é esse o número que a gente diz que é o tempo que a gente leva para entregar as coisas. Só que a gente leva em consideração, deixa de considerar muitas vezes o seguinte: até essa demanda cair no colo do time para poder desenvolver, eu tive
a validação, a abertura de projeto, o orçamento, fulano e ciclano e beltrano tem que aprovar, tem que ver se tem orçamento, se não tem, uma série de coisas. Quando você soma tudo isso, a sua demanda não levou 30 dias para ser construída, ela levou 6 meses, 1 ano. É esse time to market que o Business Agility tenta reduzir, se propõe a reduzir. Desde a identificação do problema à capacidade de responder àquela necessidade enquanto organização no menor tempo possível, gerando o maior resultado possível. Tá? Pô, fantástico, Glauber, fantástico. E tem um negócio, um exemplo que eu lembrei, exatamente isso, é o lead time e o ciclo time, muitas vezes, né? O que acontece? A TI atrasa, né? Exato, aí que também eles colocou, a TI atrasa. Vamos diminuir, vamos enforcar o desenvolvedor, muitas vezes. Só que eu não estou olhando no todo. Acho que eu caí, voltei. Congelou um pouquinho. Pronto, quando eu pego a tarefa para desenvolver, quando eu pego aquele produto para desenvolver, é uma parte do tempo. Eu já tenho um espaço gigante aqui, que é do atraso, justamente que Glauber falou, com burocracia, aquele cara para revisar, para filtrar, para passar para a próxima etapa e tal, eu perco muito tempo. E as organizações não olham isso. Eles tentam apertar, esmagar o cara, botar o cara lá da ponta para sangrar, e o problema dos 80-20, o 80 não é nele, muitas vezes. E aí tem um grande lance mesmo da agilidade organizacional, é a gente identificar de fato onde precisa essas melhorias, essas mudanças. Pô, isso é fantástico, esse conceito aí é fantástico, Glauber. E observe que isso naturalmente traz uma outra discussão, né? Que é, se eu só consigo saber no que eu preciso mudar na minha organização a partir do momento em que eu identifico o problema, como que eu posso pegar uma solução pronta de mercado, com os melhores conceitos do mundo, e implantar da noite para o dia? Isso não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. É preciso conhecer a realidade da organização. É preciso entender a cultura, como as coisas funcionam. As empresas têm restrições. O segmento dela norteia muitas coisas. No segmento público, você tem as burocracias, você tem restrição orçamentária, tem uma série de coisas que acabam afetando. Então, é preciso conhecer esse chão de fábrica para poder tomar a decisão do que usar, do que aplicar. E, de novo, estabelecer uma hipótese sobre aquele problema, seja um gargalo, seja uma oportunidade de melhoria, aplicar uma solução, medir o retorno daquilo e falar, funcionou. Vamos em frente, vamos avançar. Não funcionou. Vamos tentar uma outra coisa. Então, a agilidade sendo aplicada na própria agilidade, na própria transformação organizacional, como a gente já citou anteriormente. Senão é nascer morto, né? Não tem jeito. Nasce, e sabe o que acontece muitas vezes? A gente começa a falar tanto de termos, terminologias e conceitos, Scrum, Sprint, Time Box, que essas palavras começam a se desgastar. E quando as pessoas ouvem de novo, falam, não, já tentei isso e não funcionou. E não é por aí, sabe? E tem uma coisa bem interessante que o Glauber falou, em relação a vai lá ver. Muitas vezes a gente acha que o problema é esse. É o que a gente acha, não é o que está acontecendo. Então, enquanto não for lá, enquanto não validar, não vai funcionar. Exato. Bom, pessoal, falar um chavão aqui, né? O que é bom dura pouco. Já estamos chegando aqui no final. Queria agradecer, né, a todos que se inscreveram e estão aqui participando, que contribuíram com os comentários e as perguntas. Agradecer a participação desse time de peso. Vocês deixaram esse evento muito, muito, muito bom mesmo. Andresa, o Irã, o Glauber, o Ricardo. Bom, e para a gente finalizar, o evento, quem perguntou aqui foi a Lilica. Sim, Lilica, você entrou agora, o evento vai ficar gravado, disponível. Depois, quem quiser rever algum ponto. Também, o pessoal que quiser depois procurar a equipe aqui, né, o Glauber, o Ricardo, a Andressa, o Irã, lá pelo LinkedIn, eu sempre acompanho eles estão sempre colocando muitas dicas valiosas lá, podem ir verificando sempre. E vocês que, para finalizar, tem alguma dica para quem quer implantar o Business Agility, além das dicas que já foram dadas, que foram muito valiosas, claro, ou quem quer começar a entrar nesse mundo de agilidade, qual o caminho que a pessoa, uma forma rápida para a gente resumir e encerrar
esse painel? Tem mais alguma contribuição a dar além das grandes que já foram feitas? Eu vou para a dica do comércio. Não deixe para amanhã, para a próxima reunião, não. Faz. O que você pode fazer? Você pode olhar para o ágil no dia a dia de casa e treinando a mentalidade. Começa, porque a gente só vai descobrir como melhorar a tentativa, buscando informação. É como dizer, saindo para as trincheiras, né? A gente soldado saiu promovido quando vai para a guerra. Não que ele vai ser promovido, mas para ser promovido ele vai precisar ir. Então, coloca a cara para bater, vamos embora, puxa o post-it, chama a equipe para conversar, mas se errar, não tem medo de errar. Se errar, vai ajustar e vai seguir. A dica. Boa. Eu deixaria o seguinte, Robervan, one size does not fit all. Ou seja, uma solução não serve para tudo, pessoal. Não levante uma bandeira única, entendeu? Conheça de tudo, beba das melhores fontes e aplique a depender do seu contexto. Aplique de acordo com a sua organização, com o seu problema, para você, de fato, atuar na melhor alternativa, na melhor opção. Não existe bala de prata. É esse o recado que eu deixo aí. Seja agnóstico, pragmático, de fato. Eu acho muito bem falado aí sobre isso. Eu acho que a gente tem que entender a empresa, entender os princípios, entender a cultura, entender as pessoas que trabalham nela, né? A gente tem que, depois de fazer um entendimento desse, a gente achar a melhor metodologia, né? Qual é que a gente vai aplicar, como é que a gente vai sair melhor, e fazer uma discussão geral, na verdade, com todos, e ver o que é mais adaptável à empresa. Claro que não vai ser tudo, aí, como a gente fala em gerenciamento de projetos, a gente nunca usa tudo, né? Todos os princípios de gerenciamento de projetos, mas acho que a gente tem que pegar o melhor de todas as pessoas e fazer uma união para tornar o projeto possível de agilidade. Muito bom, muito bom. Tudo certo. Não é fácil, tá? Nem simples e nem linear. É bem desafiador. O desafio é desgastante em alguns pontos, mas assim, aquela clássica frase do Bruce Lee, né? Tem que ser água e contornar a pedra, não adianta querer passar por cima. Se você não conseguiu avançar hoje, você vai tentar outra coisa e vai seguir em frente. É isso que importa. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, obrigado a todos. E vou colocar aqui algumas informações. Vocês que estão aí, que ainda não acompanham, vejam nossos próximos eventos lá na agenda do site do PMI Bahia, né, que é o pmiba.org.br. Além de, como eu já falei, aqui tem, vou colocar aqui para quem vai registrar os PDUs, só um momento, por favor. Enquanto você procura, Robervan, quem tiver presente, já deixa o like aí no vídeo, entendeu? Já comenta, já curte aqui o vídeo e segue a página do PMI Bahia. Inscreva-se aí para receber também as notícias. Exato. Tem o LinkedIn, tem o Facebook, tem o Instagram. Lá vocês vão ter acesso a várias dicas, além da agenda de eventos, né? E quem vai precisar registrar PDUs, aí o código para poder fazer o registro, a contabilização. Então, gente, lembrando que quinta-feira temos um mini workshop sobre o disciplina de Agile com o Henrique Diniz, e esse foi o painel do Agile Bahia Insights 2020, a sua segunda edição, né? Obrigado a todos por estar até agora. Obrigado novamente a Glauber, Ricardo Said, Glauber Sampaio, Ricardo Said, Andressa Leal, Irã Costa Silva. Parabéns. O pessoal aqui já deu vários elogios e eu, falando da minha parte aqui, aprendi muito com vocês hoje e gostei muito, viu? Parabéns e vamos nos falando. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abração, obrigado, viu? Valeu, turma. Até a próxima. Tchau, tchau. Aí, Robervan, estão falando para fazer outros encontros juntos, viu? Então, é só a gente receber o convite, né, pessoal? Tenho certeza que todo mundo participa de novo. Com certeza. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.